São Paulo é o melhor lugar para te motivar. Porque ou você corre atrás ou você tá fudido. Porque, filho, você tá aqui, o que mais você quer na vida é sair daqui. Só que para sair você tem que fazer muito. Entendeu? Então você corre muito atrás para poder acumular o máximo possível para sair. Mas, então, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu saí daqui por 8 anos. Eu pensava assim. Depois que eu voltei porque eu precisei voltar, questão de saúde em família e tal. Eu adoro São Paulo. São Paulo é bom quando você tá ganhando um bom dinheiro. Tem isso também. São Paulo, se você tem uma coisa, é bom para quem tem condições, legal, é muito bom. Pode ser boa para quem tem condições, pode ser boa. O legal é que tem opções. A gente continua falando do Pisque daqui a pouco. Alô, você seja muito bem-vindo a mais uma edição do Wolfcast Night Pisque. É assim? Vai ter essa música de... Tirem as ovelhas da sala. Tirem as ovelhas da sala. Não sei o que o Pisque quer dizer com isso ainda até hoje. O que é Wolf? Ah, é verdade. Puta... Caralho, essa foi muito boa, cara. Por que não fui eu que pensei no negócio desse? Wolf não é lobo, é ovelha? Bom. Não. Então, tirem as ovelhas... Por causa do lobo você também agora entendeu. Mas que beleza. Tirem as ovelhas, então, da sala. Sutil ali do Pisque. Mais uma edição. Qual edição, JP? 40. 18? 18 do Wolfcast Night, sejam muito bem-vindos. Já deixa o like aqui para você não esquecer. Se você não gostar, você deixa o hard dislike, que eu vou ensinar pro meu convidado aqui, que é o hard dislike, que é você dar o dislike 2 vezes. Você dá o dislike 2 vezes e é o hard dislike, caso você não goste. Esse é um truque. Clicar 2 vezes mostra que você odiou mesmo. E assim, tac, 2 vezes no dislike e fica maravilhoso. Eu, Pisque, hoje, trouxe um cara que, aliás, fez parte da jornada do SST, trouxe para o Brasil de uma maneira mais formal, na verdade formal, um conceito muito legal que fez parte da minha história também, fonte que eu bebi também, e a minha leitura tem parte desse método como pilar, e um amigo que faz tempo que a gente não via, separados pela pandemia e pela vida também, que é uma correria, né? A última vez que a gente se viu, a gente tocou junto, né? É verdade. Então tá com a gente aqui o baterista, seu Felipe Aranha. Tudo bem? Olá, o senhor Garufi, senhor Pisque. É verdade, bateria. Você tocou bateria na festa. Toquei na festa do SST faz tempo, 2019. Foi 19? Foi 19, JP? Foi 2019. E aliás... Ainda quebrei a baqueta, acho que foi a baqueta do cara. Foi a baqueta do cara. Coitado. Então, todo mundo, vocês desafinaram todos os instrumentos do cara. Não, vocês desafinaram não, pô. Você tinha o João cantando, o Renan cantando. É verdade. Você queria que ficasse como? É verdade. Não, você mandaram bem ali no... Deu pra... na instrumentação. É que assim, quantos ensaios a gente fez? Zero. Há quanto tempo a gente não tocava? 1 milhão de anos. Não, há quanto tempo eu não tocava? Você não tocava desde bateria, sei lá, desde os anos 90 que eu não tocava. Mas, sei lá. Não, pra não dizer que eu não tocava, eu fui num estúdio uns dias antes e falar, não, deixa eu tentar. É verdade, eu lembro que você falou que... Deixa eu tentar. O cara leva a sério, né? Não, vou alugar um estúdio, só pra não... Pra dar umas treinadas. Pra quem tá aqui no canal e não conhece o Aranha, ele é... não se preocupe com as câmeras, foca comigo aqui. Aqui. Esquece as câmeras. É nosso. Não tem que olhar pra câmera, dar um joia, pra quem... dar um sorriso, assim. Eu sei que vai de 1 a 39. Põe na 27 aqui. Pra quem não conhece o Aranha, além de amigo, é um cara que tem muita história para contar, é um trader, hoje também professor, é um cara que vem do mercado muito antes de ser trader de fato, grafista, tem história de mercado para contar, e eu quero saber, assim, eu já tive... Quem está aqui no canal e não está há muito tempo, o Aranha já teve uma história com a gente aqui no SST, ele já teve junto com a gente, inclusive com o educacional que ele tem, e eu já tive a oportunidade no Drops, que hoje não está mais no canal, aliás, eu já tive a oportunidade de fazer um Drops com você, acho que foi o 200 ou o 300. Foi o 300. Foi o 300, que eu perguntei muito da sua história, mas ele também não está mais no ar, então acho que é legal, galera, a ideia do podcast é bater um papo, saber quem você é. O objetivo desse podcast é ser uma mesa aberta para todos que quiserem vir,
passar alguma experiência pra galera que assiste, assim, uma sacada. Vocês que estão assistindo tem que tentar absorver do cara alguma coisa, sempre sabe alguma coisa legal de todo mundo, né, Pisque? Sempre sai. E eu uma vez fiz aqui o podcast com o João, o primeiro, e foi uma bosta. Por que foi uma bosta? Porque eu conheço a vida dele de cabo a rabo. Não, foi uma bosta pra mim, né? Porque ele também não pôde perguntar nada. Eu fiquei aqui assim. Aí o garoto, não, porque daquela vez não sei o que, né? Aí o João, não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu aqui, sem falar. E eu conheço bastante a história do Aranha, então eu vou tentar levar de uma maneira pra galera conhecer por você, né? Primeira coisa, quem é você? Da onde você vem? O que você come? Você é um cara formado em quê? Conta um pouco o seu background. Senti um quê de Marília Gabriela. Vamos começar pelo mercado. Por que o mercado financeiro? De onde você vinha antes de conhecer o mercado? Vamos lá, tentar fazer isso de uma forma resumida. Estou no mercado desde 98, mas eu entrei na faculdade já pensando em operar o mercado. Eu não sei se eu vi um filme, se eu conversei com alguém, eu sei que eu falei, eu quero trabalhar com ações, né? Tinha aquela ideia na cabeça, assim, do cara no iate, mandando ordens com o telefone, com aquela antena que tinha na época e tal. E aí eu fui ver, como é que eu chego lá? Aí me falaram, tem uma faculdade que é para isso aí, que é a FGV. Aí você não era formado ainda, era antes da faculdade? Isso antes da faculdade, isso ainda no colegial. Né? Até então eu queria fazer engenharia, meu pai dava aula na Poli, era o que eu pensava em fazer, né? Naturalmente. E aí eu resolvi fazer isso, procurar, acabei entrando na GV e peguei lá dentro as trilhas para mercado financeiro, corporate finance e tal. Mas você fez economia aqui? Ou administração? Administração de empresas, mas bem voltado mesmo para mercado financeiro. Pra você ter uma ideia, uma das trilhas lá dentro chamava Capital Markets, né? Só para bem metido assim, né? Capital Markets, não é nem mercado de capitais. E aí me formei lá e fui trabalhar numa corretora. Na verdade, já entrei de estagiário numa corretora chamada Termo, em 98. Aí me colocaram lá na mesa de operações. Direto? Já sentou numa mesa? Direto. E na época de pregão ainda, pessoal que berrava, né? Então eu fazia BMF aqui, ficava direto no pregão. BMF acabou o pregão em 2008? 2006, eu acho. Né? Fazia mais na roda de café. Era uma corretora que tinha muito volume de café, rivalizava ali com a Redding Grifo, e eram as duas principais corretoras. O volume era muito grande, o faturamento da corretora era muito grande, mas a equipe muito pequena. Então eu atendia tanto produtores quanto produtores de café, né? Pessoa física ou grandes produtores, exportadores de café, alguns bancos. E eu pegava a ordem desses caras para mercados futuros de café, primeiro aqui na BMF e depois eu comecei a fazer em Nova York, porque tinha uma arbitragem que se fazia entre BMF e Nova York nessa época. E foi muito legal, porque primeiro que eu tive a oportunidade de fazer muitos cursos ali relacionados ao mercado financeiro, pagos pela própria Bolsa. A Bolsa tinha uns programas, né? Tinha uns programas ótimos, assim, a Bolsa era uma mãe para as corretoras na época. Com corretagem a R$50 lá. Assim, a boleta mínima assim, que a gente pegava ali era 5 pau. Um cara dava uma ordem, era 5 mil para a corretora, reais, da época, né? Que, pô, o dólar ali era, sei lá, hoje 5 mil reais deve ser uns 20 40 pau, sei lá, era um absurdo. 30 assim. mil. Mas assim, dava muito dinheiro para o dono da corretora, eu era estagiário. Aliás, a minha carteira de trabalho está lá registrada, meu primeiro trabalho no mercado financeiro, como sendo da Bolsa, que a Bolsa pagava o meu saláriozinho lá de estagiário, que era R$700 que eu ganhava na época. Assim. Ou seja, $1 milhão Só hoje. Cada boleta que eu fazia era 20 pau, né? Hoje em dia. Só que eu ficava empolgadaço, porque o que eu queria era operar, eu quero ordem, eu não queria dinheiro. Eu queria, né? Você queria o game ali. Eu queria me jogar lá no meio e fazer, né? Comprar, vender e tal. É um jogo fascinante que todo mundo se fascina, né? No mundo inteiro. Sim. O Brooks, eu estava escutando ele falar outro dia, o cara era médico e se fascinava pela Bolsa. Então é uma coisa que acontece com muita gente. Bom, nessa corretora, como faltava orelha, os caras faturavam muito alto, eu tive
responsabilidades assim no mercado já muito cedo. Então, sei lá, com 1 mês, 3 meses eu já estava operando sério, assim, de passar a ordem direto para o pregão, de falar diretamente com grandes clientes do ramo de café, né? Empresas que a gente vê no supermercado ou bancos, que travavam o preço. Que travavam o preço, mas assim, eram os caras que assim, para mim na época, assim, isso tudo era muito grande, né? E muito interessante. Mais os cursos ainda. E eu achava que aquilo que eu ia fazer, e é isso. E você começa a ficar se achando, né? Você fala, porra, né? Tô com 6 meses aqui, tô mandando muito bem. Aí é natural você querer dar uma tentadinha ali, né? Aí você tentou você operar. Eu tentei operar naba, né? Claro, você acha que, né? Regra básica. Regra básica. Até porque, só uma curiosidade, uma pausa antes de você falar desse começo que você começou a operar. Muitos dos seus clientes, imagino, não eram especulativos, eram um cara, por exemplo, uma produtora de café. Eram hedgers. Então, o cara estava fazendo uma operação financeira com foco no business dele, não com foco em tradear e ganhar diferencial de preço. Isso era o que mais acontecia, né? O cara tinha que... O pricing, né, o preço do café, ele é travado conforme a bolsa. Então, os negócios são feitos tipo Nova York mais ou menos um diferencial. Então, o preço não é assim, a saca de café, sei lá, custa $110. Não é assim que funciona. Quanto custa a saca de café? Nova York menos tanto. Para o café brasileiro, isso na época, né? Hoje em dia não sei se está menos ou mais o prêmio. Porque o café de Nova York é o café colombiano. Desculpa, é o C, né, do Centros, que eu acho que inclui o colombiano, não me lembro mais. Mas é aquele café que é lavado, tem umas certas características, propriedades, que a gente tem também no Brasil, mas não é a maioria do nosso café. E aí o cara faz uma negociação de balcão, né, um exportador com um produtor de café, e eles travam um preço, que é Nova York, menos tanto, de diferencial. E aí, os dois têm que se travar na bolsa. O exportador tem que travar, porque a entrega é futura. Eles fecharam hoje, mas o cara vai receber o café em setembro. Que, aliás, é a razão da existência de contratos futuros. Tem muita gente que opera futuros e nem sabe para que está operando. Não sabe, né? Na verdade, futuros é porque você está negociando o futuro. Exato. Né? A entrega era futura e havia entrega física, inclusive, nesses contratos. Então, assim, o que a gente estava fazendo lá era travar o preço para que a empresa, digamos, sei lá, para quem vendeu esse café, digamos, um produtor, ele trava um preço para, se ele tiver uma geada, por exemplo, e ele não conseguir produzir esse café, né, que ele consiga comprar no mercado. Ele só tomar um prejuízo menor. Dá uma travada ali, né? Ele dá uma travada. Então ele compra contratos na bolsa ali para fazer o hedge. Então se tiver uma geada, o preço disparar, ele vendeu a 100, sei lá. O preço de hoje está 100. E na época que ele tiver que entregar, o preço está 300, e acontece essas coisas no café. Se der uma geada lá que dizimou o café dele, ele vai lá e compra no mercado a 300. Aí ele vai ter ganho 200 na bolsa. Né, mas, perdeu 100 que ele imaginava que ia ganhar, isso. Não perdeu 300. Exatamente. Né, e a mesma coisa para o exportador. Ele se comprometeu a pagar, sei lá, o que hoje está 100, mas pode chegar lá na frente e está muito mais caro do que isso. E você via que isso podia dar um dinheiro justamente indo do preço A para o preço B. Como é que foi a sua decisão de fazer um trade para você? Porque eu achava, como todo mundo que senta na frente de uma tela, tem a impressão de que sabe para onde vai o preço. Isso nunca aconteceu com você, né, garoto? Nem com você, né, Pisca? Você tem certeza onde vai. E aí eu tava Esse é o melhor momento. Eu tinha alguns clientes especulativos lá e os caras ganhavam dinheiro. Né? Eles eram caras que entendiam do mercado e tal. Eles tinham a sensação do business mesmo. E eu via esses caras. Ele achava que ia subir, ele ia lá, montava uma posiçãozinha na física. Então o cara era, sei lá, de uma super exportadora aí. Só que ele tinha uma continha na física ali. E aí ele ia lá, botava um contratinho, 10 contratinhos, e fazia apostinha. E quando eu ia olhar, o cara ganhou o que eu ia ganhar em 5 anos, em um dia. E eu falava, pô, tem algo aqui, né? Eu vou fazer. Afinal de contas, eu tô aqui na frente da tela.
eu sei que quando vai subir, quando vai cair, então eu vou operar, eu vou ganhar dinheiro e a vida é fácil, ninguém nunca teve essa ideia, só eu tive essa ideia. Sou um gênio. Sou um gênio, ninguém percebeu e é isso. E aí fui para a Bolsa. Né? Fui inclusive parceria com um amigo, claro que deu merda, né? Com amizade. Com amizade, né? né? Infelizmente. Então, assim, eu tentei, não deu certo e tal. Só que realmente teve um problema de geada, eu acho que era geada, ou era uma notícia que saiu de que talvez tivesse uma geada. Enfim, realmente deu uma distorcida. Que ano foi isso? Acho que 98 ou 99. Não foi 2000? Pode ser 2000. Eu acho que 2000, porque 2000 foi acho que o ano, um dos anos que deu mais frio no Brasil, acho que dos últimos 60, 80 anos. Pode ser. 2000 eu lembro. Pode ser. Eu lembro que deu uma merda bem quando eu entrei, assim. Eu lembro porque eu tava lá com menos 5 graus. Ah, você tava? Teve enfim. Eu sei que deu alguma merda lá e perdi dinheiro e tal. Até aí tudo bem. Não foi nenhuma catástrofe, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, de que não é tão fácil quanto eu pensei, mas eu acho que tem potencial. E aí eu fui trabalhando em várias corretoras, saí de lá, fui para uma chamada Capital Markets, olha o nome metido aí de novo, né? CM Capital Markets, uma boa corretora, existe ainda. Na época era a corretora número 1 do país, só que só fazia institucional, não fazia varejo naquela época. E assim, foi um tremendo salto, porque era uma corretora que passava 70% do volume do dólar, passava por aquela corretora. E contrato futuro, né, eu digo. E era um pregão lá dentro, era barulho mesmo. Você trabalhou na mesa lá também? Trabalhei na mesa, montei a mesa de commodities, né, inclusive de Nova York e tal. Então eu fui para lá para trabalhar na mesa de dólar. Você falava inglês já? Falava. Eu fui trabalhar na mesa de dólar e aí, sei lá, o diretor lá descobriu que eu tinha manha de commodities, aí estava tendo alguma coisa, não sei se da bolsa ou do governo, para desenvolver o mercado de commodities, tinha um incentivo e aí me pegaram para... O incentivo era, a bolsa vai dar 200 mil por mês para a corretora, o Aranha ganha 2, eles ganham 188, tipo porra, puta business, cara. Boa, bom incentivo. Tipo isso. E aí eu montei um projeto e, né, apresentei, é assim que funciona o mercado de café, ele é diferente do mercado de dólar, esses aqui são os potenciais clientes e tal. Dei um pano de fundo lá, apresentei para a mesa a corretora era do ABN AMRO na época. Eu lembro que eu também fui nervoso, assim, que eram uns gringos no telão, e eu, puta cara de moleque, mas consegui emplacar o projeto, dobraram meu salário lá, eu virei gerente da mesa, montei uma equipe e montei essa mesa que até hoje existe. Enfim, mas lá eu aprendi muita coisa de financeiro, né, que não fazia parte do meu mundo. Eu antes era de uma corretora exclusivamente de café. E nessa eu tive muito contato com dólar, muito contato com opções de ativos financeiros. O índice eles não faziam muito, era pequeno. Tinha várias coisas lá interessantes para fazer. DI, muito, e o tal do FRA. É um contrato gigante que só institucional faz e que era realmente um pregão. Quase que todo o volume era feito lá na Capital. Na mesa, não era no pregão. Eles já faziam os diretos ali. Isso, faziam diretos, aí os caras do pregão só passavam, só registravam, mas era tudo ali. Todos os bancos, ali que eu comecei a ter uma noção dos bancos de investimento, o volume que esses caras faziam na bolsa. Uma coisa cavalar, assim. Eu nunca tinha ouvido falar, sei lá, de Pactual. Garantia eu já conhecia. Mas tinha ali Morgan Stanley, tinha um monte de... Volumes bizarros. Volumes, assim, assustadores. Na compra, na venda, uma coisa que você não consegue entender muito bem, assim. E isso tudo foi me dando uma boa noção. E lá, eu conheci um cliente que fazia café comigo. Ele tinha uma corretora, né, que era o Lombardi, lá da Interfloat. Que era um baita operador. Era um baita super trader. operador, uma lenda assim, do pregão, um cara muito legal, inclusive. E ele operava lá pela Capital porque ele era amigo do cara que era meu chefe, o Everaldo, que era o chefe da mesa de dólar. E
da época de pregão ali, né? O Everaldo era do pregão, o Lombardi era daqueles scalpers que ficavam berrando no pregão, mas ele tinha uma corretora para si. Ele viu que o pregão estava acabando e ele subiu para a própria mesa, né? Ele começou a se acostumar a operar fora do pregão. Só que o pessoal sabia que a Interfloat era uma corretora dele. Que era para ele. Era para ele. Então ele dava uma ordem e sabiam o que ele estava fazendo. Então, para evitar isso, ele Passava passava por outras corretoras e tal, e a Capital era uma delas. Então ele operava por ponta. E aí conheci lá a equipe dele, né? Fomos fazendo uma amizade, eu vi que o cara era do ramo, e eu falei, eu quero fazer isso. Já tinha lido o Reminiscences, né? E outros livros do tipo, né? Tava muito afim de fazer isso. Aí eu conheci um cara real que fazia isso e que aparentemente ia bem. Aí conversando lá com ele, acabei indo para a Interfloat. Eu já tinha experiência de vários anos em corretoras, inclusive gerente lá da Capital, então eu sabia montar assim, né? A estrutura ali. Mesmo na Termo, passei uns 3 anos na Termo, fiz bastante coisa de montagem disso, daquilo. E aí eu fui para a Interfloat, porque ele não tinha tanta da experiência assim de corretora com clientes, de varejo. Né? Que era para ele operava para ele. Para ele e para fazer liquidação dos operadores especiais. Então ele era mais uma clearing de ativos do que uma corretora com ele tinha os scalpers no chão lá e os caras... E aí eu já tinha mais a manha, né, de atender cliente, de como funcionava e tal. Né? Então eu acabei indo para lá, não tinha ninguém praticamente na corretora. E ele começou a trazer os caras do pregão que queriam fazer essa movimentação, de começar a operar via mesa, né? Que muita gente, aliás, ficou pelo caminho, né? Muita gente ficou pelo caminho. A maioria, né? Né? Então, só que ele conhecia todo mundo, o cara estava há 20 anos lá no pregão mesmo, assim, dando os berros lá embaixo. Todo mundo se conhece lá. Ele é um cara super respeitado. E aí, o pessoal do pregão começou a subir para a corretora dele. Então, ele dava um terminal lá para os caras operarem. E eu comecei a achar aquilo, assim, um ambiente muito rico para o que eu queria fazer. Porque os caras faziam o que eu queria fazer. Cada um com uma estratégia diferente. Tinha os caras que faziam trava de opção e carregavam por um mês. Tinha os caras que faziam arbitragem de ativos diferentes. Tinha os caras também que iam no game, assim, do tipo, vou comprar índice e ver o que dá. E eu tinha acesso ao que os caras estavam fazendo. Você via que estava rolando ali? Eu via que tinha uns caras que em meia hora de pregão, assim, os caras faziam, cara, é muito dinheiro. E eu falava, caralho, cara. Como assim? Como assim, né? Eu fui lá, estudei, né? Fiz a faculdade, trilha, não sei o quê, e eu não estou entendendo nada que esses caras estão fazendo. É completamente diferente o que você tem numa faculdade, onde você é formado meio que para fazer trades institucionais, para esse game que a gente faz no mercado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma coisa que... Uma coisa é voltado para você fazer trades para a empresa. É muito pensado no risco de empresa, ou em você fazer foco no business, né? Foco na operação da empresa. Sim. Na operação que eu digo, no operacional do que ela faz no dia a dia, não na bolsa, exatamente. A bolsa é só um meio para ela se travar financeiramente nas coisas. Exatamente. E assim, você conseguir 10% ao ano é um milagre. Ninguém conseguiu até hoje, até onde eu sei, pelo menos. Você que andou lendo aí umas coisas de grandes especuladores do mundo, talvez... No longo prazo não consegue. Ninguém consegue 10%, né? Que eu saiba, eu nunca ouvi falar, mas... Enquanto que um especulador, pessoa física, 10%, dependendo do caso, do que o cara fez, o cara pode fazer até no dia. Então são coisas muito diferentes. A alavancagem, você nunca ia fazer numa empresa... O volume é totalmente diferente. Exatamente. Não tem nem comparação. Só que na Interfloat era o ambiente perfeito para essas pessoas que faziam isso. Lá eles operavam o próprio dinheiro. Eles tinham, na verdade, só um ambiente. Próprio dinheiro em geral, assim, né? Ou de um grupo deles, ali, um family office, coisa ali, um clube de investimentos, acho que na época estava também... Né? Cada um fazia uma coisa, mas assim, galera muito simples, assim, os caras de camiseta, assim, tinha gente que não tinha nem formação de universidade. Várias não tinham nenhuma formação. Você pensando usando na GV, caralho. Eu falo, gastei mó grana na GV lá, os caras aqui
né? Mas é diferente, né? Você operar, você atuar, principalmente para você mesmo, é uma tarefa é uma tarefa única. Eu acho que acaba não tendo. Você pode ter toda a formação técnica, teórica, tudo isso, mas no fim das contas é só você. Então tem uma interação entre você, a pessoa, como a pessoa é, né? Você, suas experiências, suas expectativas, como você pensa, né? Acaba influenciando muito no seu caminho ali. Os caras deviam ter muita experiência tácita. Eu imagino até que no pregão, muita história. E a troca de informação quando você está muito próximo. O cara ganhava dinheiro no burburinho. Ele já conhecia que um era o aquele ali, ó, ele tá suando. Pegava a manha do outro. Esse tá suando, ele vai estopar. Eu vou estopar. Sabe? Aquele lá tá com naginarras. Aquele tá com não sei quem. Aquele tá não sei o quê. Então, sentiu o feeling. Eles têm um feeling, né? E a gente não pode esquecer que a gente acaba fazendo da bolsa um negócio muito complexo. Mas vamos lembrar que é uma grande feira. É verdade. É isso que é o mercado. É um mercado mesmo. Tem alguém comprando uma coisa, outro vendendo. E, cara, se você pegar aqueles comerciantes árabes, assim, persas, os caras estão fazendo há séculos negociação, tentando comprar baixo, tentando vender alto. É isso que a gente faz no mercado. A gente esquece, né? A gente fica lá, média, não sei o que e tal, mas no final das contas... Você quer comprar aqui e vender ali. Quer comprar e vender ali. É o básico de 1000 anos. Comércio, exatamente. E então, assim, eu comecei a perceber que mesmo os caras de lá, vários tinham boa formação, né? Assim, de ex-executivos e tal. Outros não tinham. Outros tinham caras que começaram de auxiliar de pregão, mas desenvolveram um feeling. Era um estagiário e foi ficando ali, foi crescendo. Foi ficando, só que assim, o ambiente do cara era a bolsa, ele cresceu na bolsa ali, então ele sente aquilo. A maioria não deu certo, mas alguns... Tinha um negócio que o pessoal chamava de papagaio, que o cara podia ter um ponto para ouvir a bolsa. Teve uns caras que ficaram um tempo ouvindo o que estava acontecendo. Teve gente que não conseguiu realmente... Eu ficava com... viva a voz de porque foi uma mudança muito, muito forte, né? Foi. Muito forte. Imagina você estar acostumado ali lotado. O cara ficava de pé ali o dia inteiro, ia almoçar naquele bar da frente maravilhoso, tem na frente da BNF. Não só almoçar, né? Aquele restaurante, depois engraxava o sapato, saía tomar uma cerveja. Era outra vida, né? O cara no pregão, né? Era outra vida, era outra coisa. Comiam lá aquele cachorro quente. Da minha tem insalubre, né? Bem insalubre. Bem insalubre, né? Mas... tinha as piadas todas entre os caras, a camaradagem, a rivalidade. Então eles tinham um tipo de vida lá. Era quase um coliseu com os gladiadores dentro. Exatamente. Né? E as parcerias e tudo que... Né? Mas esses caras levaram isso lá para a Interfloat. E eu gostava muito de ver isso. E eu via que dava certo. Técnicas diferentes e tal. Não tinha esse negócio de... Cara... não tinham grandes técnicas, essa que é a verdade, assim. Por exemplo, tape reading, que o pessoal fala hoje, ninguém falava o nome tape reading. Vários lá usavam mesmo de ler o book e tal. Fala no fluxo ali de ordem. Fluxo era a palavra usada. Vamos fazer o fluxo. Tinham alguns que usavam análise técnica, tinham alguns que tinham uma planilha para fazer arbitragem. Cada um tinha ali a sua ferramenta e ia. Tinha alguns que tinham parceria com alguém no pregão. Então ficava ligado com o cara no pregão e tal. Então cada um fazia o seu lá. E em geral, os caras iam bem. Ou muitos iam bem, não posso dizer em geral. Tinha, claro, seus efeitos colaterais. Eu lembro que tinha gente lá com um labirintite de tanto passar nervoso. Mas tinha os caras calmos também, sabe? Cara que não olhava para a tela. Tinha todo tipo de operacional possível ali. E a corretora foi crescendo. Eu fiquei uns 2 anos lá, mais ou menos, saí em 2005. E foi muito explosivo, assim, teve muita gente. E os caras sentavam lá. Então, isso acabou me atiçando muito. E eu queria também participar disso. Então, eu achei que gráfico era o meu caminho. E aí comprei um monte de livro da Amazon. Isso foi mais ou menos que ano? 2001, 2002? Isso foi 2003, eu acho. Comprou os clássicos, análise técnica das tendências das ações, Murphy, Magui, essas coisas. Só que eu não estava conseguindo colocar em prática. Fiz alguns cursos aqui no Brasil, e aí eu confiava cegamente, eu acho que isso foi um erro. Confiava cegamente no pessoal que eu achava que estavam ensinando alguma coisa.
Bom, eu sei que eu fiquei patinando. Ao mesmo tempo que eu deixava de aprender com os caras que estavam lá, Você ficava tentando naquele seu mundo eu aprender. ficava naquele mundinho ali, ainda operando opção, que é o que tinha para operar, não tinha mini índice ainda. Então o pessoal tinha a opção do game, né? Primeiro a Telemar, antes da Telemar tinha a Plin, Telemar, Nossa. depois passou para ação de Petrobras, depois Petrobras e Vale, e nesse meio tempo surgiu o mini lá dentro. O WDR, o W, que era o Win, vem de Isso. W, sei lá o quê. Isso. Web, né? Web, sei lá o Web, quê. qualquer coisa. O Lombardi foi, eu acho que, o principal responsável por a gente ter os minis hoje. Isso eu vi lá dentro. E aí nasceu lá, e a Capital, desculpa, a Capital não, a Interfloat ajudava a ter volume. Então esses especuladores de lá que são, eu acho, na minha visão, os grandes responsáveis por ter pego o contrato, ter dado certo. E inclusive tinha essa arbitragem que faziam, que dava muito dinheiro. Era mais ou menos moleza, assim. O cara arbitrava o cheio com o mini. O cheio com mini. Tinha Não tinha pouca UBS gente. pra fechar, não pra tinha. fechar spread. Exatamente. E dava certo. Então tudo que ele tinha que fazer era carregar. Assim, deu uma... Carregar, fechou, saiu. Exatamente. Um tá saindo a 300, o outro saindo a 320. Você vende o mais caro, compra o mais barato, carrega até o final, você ganhou 20. Tem que ter dinheiro para carregar e tal. Mas há maneiras de se fazer isso, né? Enfim, mas aí, ao invés de ficar tentando aprender com esses caras, eu fiquei tentando aprender com as teorias dos livros e com outros técnicos. Isso, e que não deu certo para mim. E aí eu fiquei muito tempo patinando. Eu fiquei tipo 6, 7 anos patinando. E ainda lá, ficou lá dentro ainda. Fiquei lá uns 2 anos. Depois eu saí porque eu tinha aquela ideia que o pessoal acha, o tal do salto da fé. Não, o meu problema é que eu estou trabalhando junto. Se eu largar tudo, vai dar certo. Vai Ou dar certo. se eu aumentar o volume, vai dar certo. O negócio é o lote, tá errado é o O negócio é lote. o lote. Se eu só ganho um pouquinho de manhã, se eu ficar o dia inteiro, eu vou ganhar bastante. Exato. E aquelas ideias de Jerico, que vocês estão em comunidade, aí vocês sabem como é que Exato. é. Né? Ninguém nunca pensou isso. Galera que está começando sempre tem essas ideias. Exato. Né? E o pessoal não dá certo. Já aviso aqui que Essas ideias não não vai é pra só frente. comigo. Todo mundo. Não. Com todo mundo. Os que estão sentados aqui na mesa, até onde eu sei, passaram por essas Sim. ideias de Jerico. E todo mundo que Você tenta sempre isso... você tem a esperança de que sempre, por mais que falem, você sempre tá com a esperancinha Que de que você você vai é diferente. Você é o cara, lógico. Você é diferente. Claro. Não, pô, eu sou cuidadoso, eu sei isso, eu sei Lógico. aquilo, eu vou, pô, não. Não adianta. Porque você se conhece, sabe as coisas certas que você fez e você acha que no E você deu mercado é certo em diferente. tantas coisas. Uma das coisas mais complicadas é você deu certo profissionalmente em tudo. Não vai ser o mercado que E é vai. outra, é mais ou menos a ideia que a gente estava falando, por exemplo, que você estava falando. Não é porque você é formado na FGV ou qualquer outra coisa que necessariamente você vai se dar bem no mercado. Como ou porque trader. você pode ser o melhor profissional do mundo em outra área. O mercado é um bicho diferente. Completamente diferente, só que eu não diferente. sabia disso na época. Eu Acho que ninguém achava... sabe, a gente fala um pouco novo. Eu falava, pô, eu tenho experiência, sei lá, na época eu tinha 6, 7 anos de experiência em corretora. Só que o que eu não tinha me tocado é que eu tinha experiência como Broker. broker, que é uma coisa comercial, não é mercado financeiro exatamente. Você está ali para... Está envolvido, intermediador. mas é Você diferente. intermedia, você tem que abrir conta, você tem que... O seu objetivo é o quê? Que o seu cliente opere como broker. E muitas vezes você nem sabe o racional do cara. Você não A sabe maioria das vezes você relacionar. não sabe o racional. O cara pode estar comprando com você, Mas tava numa tá ponta. vendendo na outra, ou sei lá. ou Muita gente acha isso, né? Às vezes O cara lá dentro vai aprender o setup do cara. olha no vai. mercado, tem fulano lá, tá estopando, então perdeu o dinheiro. BTG tá comprando, saber mas se vai ele- saber o que ele está fazendo. Ele pode estar fazendo para cliente, ele pode estar fazendo 1000 coisas. Mas eu achava que eu tinha desenvolvido um feeling, não tinha. Quer dizer, você desenvolve algum feeling, claro. Algum entendimento, vai de É. dinâmica de mercado. De dinâmica e tal. E eu achava também que o fato de eu ser formado numa área muito correlata, que isso ia ajudar. Isso também só muito tempo depois é que eu descobri que a profissão de trader é única, não tem nada a ver com aquela E não tem faculdade. área corporativa, que é o que você aprende quando você vai para uma faculdade como a GV, IBMEC, sei lá, PUC lá do Mackenzie. Rio, Mackenzie, você vai para virar executivo. É isso que você aprende a fazer. Você quer virar CEO, você vai na FGV fazer Isso, administração, MBA, exatamente. você vira um CEO. Ou você vai virar trader de banco, que é outra pegada, é outra profissão. O economista. Você vai fazer economia. Fazer Pois economia. é. Né? Mas assim, o trader em si, ele
tá muito mais pro comerciante que eu tinha falado agora há pouco. Ele é um cara que tem que ter uma percepção muito aguçada. E quem não tá aí todo dia, entre aspas, não precisa necessariamente ser day trade, quem não tá inserido realmente no mercado financeiro não consegue ter a noção do que é ser trader, no caso. Não consegue. Não consegue, tem uma por mais noção que romântica. você pode falar, você pode... A pessoa pode estar do teu lado todo dia, ela não vai ter a real noção de como é. Se ela não participar, ela não tem como. Não tem como. Não tem como. E participar por algum tempo. Né? Então, bom, mas ao longo dessa jornada eu aprendi muita coisa e aí, depois de levar muita porrada, porque o trade ele acaba com a sua vida, assim, né? Se você deixar. Relacionamento, família, amigo, tudo. Você fica ali de um jeito que você fica tão, né? Zoado, à deriva. E assim, não é que vai melhorando com o tempo. Se eu insistir vai dar certo. Não. Piora. Se você não tiver achar um caminho bom, né? Um caminho, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai... Então, assim... prejudicou bastante para mim em várias áreas. Fiquei muito isolado, buscando técnico e muito ansioso, porque eu não achava nada. Ansioso e paranoico, você fica meio... Você fica completamente doido. Você fala, o que eu vou fazer? Ninguém fica perto, é uma loucura. Uma hora você quebra, você fica sem dinheiro. Quando eu ficava sem dinheiro, o que eu fazia? Eu voltava para o mercado de corretagem, eu trabalhei em um monte de corretora, pagava bem na época, ainda não tinha esse negócio de agente autônomo, era mais... Você era mais broker ali dentro, broker, né? E como eu fazia Nova York, isso também dava uma ajuda. Né, você fazia uma grana e caia fora. Fazia uma grana e falava, agora vai. Porque o problema é a corretora que está me atrapalhando. Né? Esse maldito dinheiro que está entrando do meu trabalho. Exatamente, essa desgraça aqui. E aí eu voltava, tentava e frustrava de novo. E tentei várias vezes e tal. Mas fui adaptando a vida, acabei mudando para uma cidade que o custo de vida era menor do que São Paulo, né? São Paulo é muito caro. E mudei lá para Floripa. E lá arrumei um trabalho lá também e tal. Lá eu tentava estudar sério, mas eu ainda não tinha achado um caminho. Mas eu acabei conhecendo um gringo lá, faziam várias amizades, né? Uma cidade turística. E teve um gringo lá que estava lá com um monte de tela. O cara viajava com tela que na época era muito difícil de ter. É verdade. Sei como é que é, CRT? Ele viajava com aquelas telas da Apple. Tinha aquelas largonas. E 2, 3 telas, assim, e ficava lá operando. Ele operava Forex. E aparentemente era um cara bem sucedido ali, né? Te dava essa impressão? Me dava essa impressão. A gente conversou bastante. Eu vi o Face do cara. O cara me mostrava foto toda hora, viajando o mundo inteiro. Austrália, então, ou ele tá Tailândia. traficando droga ou ele tá dando certo. Tipo isso. Foi isso que eu pensei. Eu falei, aparentemente, como eu já tinha visto da Interfloat, eu falei, então parece... Esse feeling talvez você já tinha, né? De sacar se o cara realmente era um cara de mercado ou não. Eu tinha. E não era um cara que tava vendendo nada. Então eu falei, pô, esse cara aí deve manjar. E aí eu praticamente falei pro cara, pelo amor de Deus. O que você me ensina que você tá fazendo? Mostra isso aí. Me ajuda. Né? Eu já tava ali há 6 anos nessa, sei lá, 5, 6 anos nessa draga. E já não sabia mais o que fazer e tal. E o cara falou, cara, você já leu Murphy? Já. Não, faz aquilo lá que tá escrito ali, pô. Eu falei, mas eu já fiz, não deu certo. Ele falou, fez mesmo? Vê direito. Né? Tenta tirar os indicadores e tal, tenta ler o que ler o gráfico. Ler o gráfico. Eu falei, mas como é que chama isso? Ele falou, Price Action. Que aí estava bem difundido nessa época na Ásia, o pessoal de Forex. Isso que ano, mais ou menos? Isso acho que foi 2009. E aí eu fui procurar por Price Action e por sorte estava saindo o livro do Al Brooks, recém. O primeiro, Bar by Bar. Bar by Bar. Que não é um livro de alcoólatras. Que é de bar em bar. É de barra em barra. Só para deixar bem claro. Isso mesmo. Bar by bar é tipo candle em candle. Exato. Né? Que o cara já é das antigas, então ele falava gráfico de bar. Que eu acho maravilhoso aquele livro. Aquele livro é o legal, Brooks, né? bruto. Raw Brooks. Mas ali faltou entregar muita coisa. Fica muito buraco, porque ele não tinha... A experiência ele escreveu em 40 dias o livro. Né? E por falar em gráfico de barra, que você falou que é mais antigo, né? Cara, teve uma época que eu botei o gráfico de barra, botei lá acho que 2 ou 3. A barra que o americano usa, né? A barra mesmo. Aqueles tracinhos, aquelas
Eu não Horroroso. lembro que livro que eu vi. Eu acho que foi um livro. É um livro que não tem mais. Lá eu acho que é de Putz, 1990. análise técnica das tendências das ações, Não, eu não. acho que é em barra. Mas era um outro livro. E aí, pô, eu achei aquilo tão elegante, assim, tipo, porra, que legal. Não é Ainda bem que colorido, o é uma Brooks coisa. fez É legal. Nintendo. Eu não consigo. Aí eu peguei. fui lá Você e. falou colorido. Hã? Não falou? Falei colorido. Ah, entendi colorido. Eu não ouvi. Tipo chinês, assim. Não, Não, falei fala. colorido. Já fala aí. Aí eu fui lá e fiquei uns meses operando gráfico de barra porque eu achava bonito. E sabe quem via operando gráfico de barra? Ninguém. Aí até que um dia eu pensei, nossa, que idiota que eu sou, tô aqui com o olho assim, ó, às vezes pra ficar, porque ela, né, fica muito aquele próximo, fica tracinho, aquele monte de coisinha próxima. Mas eu quando o mercado operei tá um ruim. tempo também. Aí você tem que dar uma... E é cansativo demais. Mas assim, eu não acho tão difícil. Não é operar. difícil, mas é porque é a mesma coisa, entre aspas, É né? meio que a mesma coisa. É a mesma Mas coisa. eu cheguei a pegar uns livros nessa minha época em que eu tentava de tudo. Tinha uns livros de gráfico de barras. Eu achava que agora vai, né? Mas não ia. E aí você achou o livro, procurando, você achou o primeiro livro que estava lançando, que foi ali em 2009, mais ou Tava menos. lançando naquele mês, assim. Ninguém conhecia, ele era um autor meio desconhecido. Ele já escrevia para Futures Magazine. E ele já era um trader, fazia o quê? 30 anos. Acho que é isso, uns 80 20 e anos. 20 20 anos. 8 anos. E aí ele tinha uma técnica que ele desenvolveu e ele escreveu um artigo. O artigo ficou muito bom, foi publicado na Futures Magazine. Teve muita procura pelo artigo, aí colocaram ele de colunista dessa revista, que era uma revista importante. Você chegou a conhecer? Sim. Mas e aí ele, de colunista, começou a fazer muito sucesso a coluna e a Willis ofereceu para ele fazer um livro. Aí ele fez, em 40 dias. Ele meio que colocou para fora. Tudo ali que foi, colocou para fora. E eu li, né, procurando price action, que não era o que o gringo lá que eu conheci usava, mas esse autor tinha acabado de fazer um livro que era, o título estava price action. E aí, lá do site da Amazon dava para ler o Você meio prefácio. achou, o livro em si, o Brooks você achou meio por acaso, então. Foi, porque eu estava procurando price action por causa da dica desse outro cara. E esbarrei no Al Brooks. E aí eu li as primeiras páginas, eu falei... E muita coisa que ele falou, e eu acho que aconteceu não só comigo, mas acho que contigo, né, uma vez você me falou, e com muita gente, de que você se identifica, se você já está um tempo no mercado, você se identifica, tipo, quando ele fala de força, de, não vou comprar nesse suporte se está forte para baixo. Essas coisas. Ele fala umas coisas que você vê que o cara é do ramo. Você se identifica, você vê que não é um cara que está querendo vender o livro ali, que é um aventureiro, um cara que passou por coisas similares. Só que a cada linha é muito conhecimento do livro. Então eu li as páginas que a Amazon disponibilizou, acho que eram 5 páginas, e eu fiquei louco com aquilo. E não tinha e-book na época, você falou, vou ter que esperar chegar essa merda. Exatamente. Não, mas a minha irmã estava vindo. E aí ela dos Estados Unidos, e ela me trouxe o livro. E aí eu devorei o livro umas 10 vezes, assim. Eu li, eu tava em Floripa, eu não queria fazer nada. Não queria ir pra praia, não queria fazer nada. Só já não é fácil. Ainda você pega esse livro, que ele é um livro complexo para ler. Se você ler uma vez e achar que entendeu alguma coisa, você tá muito errado. Ele é um livro que entrega a técnica, que ele entrega um pedaço da técnica só. Mas muita coisa não tava lá nesse livro. Tanto que ele escreveu outros 3 que falam os mesmos assuntos. Meio que foram substitutos, né? Substitutos complementares, né? Mas ele pegou esse primeiro livro, eu não lembro quantas páginas tem, umas 400, eu acho. E os outros 3, o volume dos outros 3, tem mais de 1.500. E os outros 3 falam os mesmos assuntos que estão naquele primeiro livro. Inclusive alguns textos são até repetidos, só que aí ele se alonga mais, ele dá mais exemplos e tal. Então, esse primeiro livro foi um best-seller, porque eu não fui o único que teve essa impressão. E aí, o pessoal do mundo inteiro mandou e-mail para ele, pediram para ele montar uma sala. Ele montou, eu fui para a sala também. Aí começou. E aí, lendo tudo que esse cara escrevia, e todo dia ele escrevia uma cartinha. Aí você começou a consumir tudo dele. Tudo, eu fiquei um fanático, assim. E ele fazia, não sei se ele faz ainda, ele fazia uns diários, tipo... faz ainda. Nossa, cada barra. Cada barra. O cara ficava sentado... Escrevendo. Cada candle de 5 minutos do S&P, o cara
Ele fazia. Ele passou Ainda faz, né? Ele analisa. Ele coloca vários códigos do que é. É muito louco. É isso. Aí o cara tem uns códigos, né? A barra tal foi sei lá, um BT. Um FOMO. Fear of Missing Out. Né? Umas coisas assim, tipo, medo de que aquela barra vai embora sem você. Aquela coisa que se você não compreende, se você não tá lá, se você não estudou aquilo, você fica, putz, velho. Não, você não entende nada. Se você não estudar. Porque é uma nova linguagem que o cara inventou, que é uma linguagem para ele mesmo, que nem a linguagem do P. Ele inventou para ele. Ele inventou para ele. E aí, para você entender o que está na cabeça dele, você tem que aprender o brooklynianês, praticamente. E aí, você tem que sentar para estudar. Você não consegue fazer num cafezinho assim. Você tem que levar a sério, para que você aprenda a linguagem e ao aprender a linguagem, você vai começar a estudar o que o cara está falando. Dizer, foi a primeira vez, só para a gente cortar uma linha aqui, porque eu acho que aqui é um corte importante na sua história, né? Muito, da minha vida, cara, não da minha história profissional. Foi esse um momento onde você consumiu, porque eu acho que isso é uma coisa que o Brooks fez para os grafistas, que ele deixa como um legado de que se você quer aprender o que eu passo, não vai ser brincadeira. Porque ele não é brincadeira. O conteúdo dele é denso. Pô, ele fala de trader sério na capa do livro. Exato. E justamente muitos livros traziam muito mais um setup. Então, eu imagino que foi a primeira vez que você falou assim, fudeu, vou ter que estudar pra cacete. Não, eu já tentava estudar muito, mas foi a primeira vez que eu comecei a perceber que tinha alguém... Começou a se identificar. Eu comecei a me identificar ali, porque ele não falava tanto de setup. Falava mais de leitura. Mas ele falava do contexto. Ó, aqui você compra ou vende. O que você vai entrar para comprar ou vender é o menos importante, mas nessa situação você deve buscar compras. Ou nessa situação você não deve buscar compras. Né? E aí ele falava dessas coisas. E aí no meio apresentavam setups e tal. Mas me passava a impressão de que ali tinha um segredo. De que tinha uma coisa brilhante ali. Só que o material não estava exatamente completo. É um material muito bom, dá para aprender muita coisa, mas você não consegue, só com aquele livro, fechar tudo que está na cabeça dele. Eu acho que nem ele mesmo tinha colocado para fora ainda. Eu acho que o Bar by Bar ele é um livro muito interessante para depois que você, de repente, consumir os outros, ou você já está ali bem familiarizado você leu o Bar by Bar. Com a metodologia, aí você vai lá ler, nossa, é fantástico. Tem muita coisa que você, lendo ele pela primeira vez, você ele também é bom ideia. De ler a primeira vez para você ter um gostinho do que é a técnica e se empolgar para ler os outros três, né? Porque realmente a leitura do Al Brooks não é fácil, porque a linguagem dele é de um médico, cirurgião, que treinava outros médicos. Que é muito pragmático, direto, muito inteligente, o cara é genial, ele é um gênio. E acha que todo mundo é um gênio também. Eu lembro do primeiro curso dele em vídeo. Tinha um bem antigo, ele regravou. 2014. Nossa senhora, você olhava o negócio... O áudio era ruim ainda. E você falava assim... 2012, desculpa. 2012, depois teve a versão 2014. O áudio era ruim e o jeito dele... Ele não muda muito o tom de voz. O que é engraçado é que esse primeiro curso, você olhava o vídeo, já tem 30 minutos. Boa! Tem meia hora, dá pra eu assistir. Passou um minuto, você põe o pause, você fala assim... Não dá, não. É muito denso. É muito denso, porque cada linha, cada minuto de um vídeo... É muita coisa. É muito conteúdo, porque o cara vai colocando pra fora, e aí ele troca os assuntos e tal. E você aprende por repetição. Não adianta você ler o livro uma vez, ou você ver o curso todo uma vez, você tem que ver umas 10 vezes. Você tem que entender a linha de pensamento, né? Exatamente. Não adianta decorar as coisas, você tem que entender a linha de pensamento. E aí o que aconteceu? Ele começou a sala e você entrou na sala? Entrei na sala, $100. O que na época estava difícil ali. Mas... Era $100 por mês? $100 por mês. Ele manteve isso por muito tempo. Acho que era $100 já. E aí? Como é que foi para você? Não entendia nada, né? Era uma versão do livro falando na sua cara. A sala foi 2010, se eu não me engano. Nossa. Mas assim, foi tudo... Que ainda foi antes do primeiro curso gravado dele. Foi tudo meio que indo na sequência, assim. Então ele primeiro tinha os artigos... Ele já reclamava, né, da TradeStation, da plataforma? Não, acho que ele reclamava menos. Ou eu não prestava atenção. Nossa, ele sempre puto. Tá sempre puto. E eu fui vendo as coisas. Aí ele, logo na sequência desse livro, que já foi um best-seller, o Azulzinho, ele lançou a trilogia. Então, ele lançou esses 3 livros de uma vez. E na sequência ele já lançou o primeiro curso em vídeo. Ele não dormia, né?
Não, ele é muito produtivo, porque o cara Nossa. passava o dia no pregão, analisando todas as barras, fazendo o relatório de todas as barras, Escrevendo livro. escrevendo livro e gravando vídeo. Assim, eu morei na Califórnia também. Nessa época, por acaso, eu estava na Califórnia, na época do Você vídeo. não trombou com ele correndo na praia? Não. O Al é ermitão, assim, né? Mas ele mora, né, em Sacramento, não tem praia. É a capital lá. Mas assim, isso era 2012. Rende muito o dia, porque você acorda 4 da manhã, 5 da manhã, E o mercado já tem bolsa, e 1 da tarde acabou a bolsa. Então você tem muito tempo para fazer as coisas. Dá muito certo o fuso horário da Califórnia para quem opera a bolsa. É realmente muito bom, assim. E eu estava lá quando ele lançou esse primeiro curso em vídeo, eu fui um dos primeiros a comprar. Já estava trocando alguma ideia com ele ali, nessa época, por e-mail e tal, e assim que lançou, eu já estava ali conseguindo fazer algum dinheiro. Tá, bom, isso, pausa. O que era naquela Pausa época? não, é corte. Não, Você não é não corte. entende nada de podcast. Como é que você começou na leitura? O que era, por exemplo, um tipo de operação que você gostava de fazer naquela época lá? Cara, eu gostava de 2 tipos de operação. Uma eu fazia reversões no 30 minutos, e então eu essencialmente buscava dojis do 30 minutos e fazia reversões. Naquela época eu ainda não tinha muita noção de identificar os dojis que são só uma pausa num negócio que vai explodir. Mas... Você pegava pausa, você vendia quando estavam comprando. Então, às vezes isso acontecia, mas de um modo geral... Mas o RR, o risco retorno, não conseguia fazer sobrar alguma coisa. Era uma estratégia bem vencedora. Pela primeira vez eu estava tendo já há algum tempo, sei lá, meses ou talvez um ano. Muda a sensação, né? Muda a sensação. Você já estava começando a ter lucro, né? Começando a ter lucro. De vez em quando dava umas escapadas dessa. Então o que eu fazia? Eu esperava o mercado esticar para um lado, X, ter mais ou menos o range do dia que costuma ter, aí soltou um doji e eu entrava. Era meio que isso. E aí eu pegava 600 pontos, 700 pontos com uma certa frequência. E aí começou a dar certo. O problema era nos dias em que o mercado tinha uma tendência muito forte, trend from the open, e ia terminar na outra ponta. Aí nesses dias eu não me dava bem, mas eu ainda estava em desenvolvimento. Mas eu já conseguia... Você via que foi o momento que você falou assim, isso vai dar certo para mim. Eu comecei a perceber que ia ser assim... Questão mais de tempo de... Que já tá rolando, já sentindo. É um fator importante, mesmo que você tenha algo que... eu penso assim, né? Mesmo que você tenha algo que funcione, se você não se achar naquilo no início para te dar uma confiança de continuar e engrenar naquilo, é difícil você fazer dar certo. Você não pode operar com medo. Você desanima. Então, assim, a autoconfiança é fundamental. Você sentir que a coisa, né, tá indo a seu favor. E outro setup que eu tinha era o tal do M2B, M2S. Né? Ele mudou o nome, mas eu mantenho esse nome que é o clássico aqui porque, cara, me fez muito bem esse. Que é o quê? Um fundo duplo numa tendência de alta, uma correção em forma de fundo duplo numa tendência de alta, mais ou menos ali para a região da média, ou uma correção em forma de topo duplo numa tendência de baixa. Que é o clássico dos clássicos, mas tem que ter uma paciência da desgrenha para esperar a tendência, esperar o padrão. Mas exatamente. Vai muito bem, né? Vai muito bem, isso também me dava um dinheiro bom. Outra coisa que eu operava, o Opening Range Breakout, né? Esperar um rangezinho curto de abertura e o rompimento desse range funcionava bem. Agora, tudo isso eu fui aperfeiçoando ao longo do tempo, né? Aprendendo momentos de ficar de fora, melhorando minha performance em cada um. Você operava que ativo lá? O índice eu acho também? que eu já estava no índice. Aí eu já estava no índice. O cara está nos Estados Unidos, mas o índice é um ativo gostoso, né? É bom demais. É bom, né? É bom, desgraça. Cara. Esse é um ativo bom. E o índice é engraçado assim, porque você vai... A gente mesmo fala que, por exemplo, o DAX é parecido, mas o índice... Ele é um ativo que se você aprende a lidar com ele, você meio que aprende a lidar com qualquer coisa. Ele é um ativo que forma porque ele tem de tudo nele. Ele tem de tudo. E é arisco. Ele é arisco. E aí você vai para outro que talvez ele seja mais direcional, talvez ele tenha uma característica... O mais perto dele não é nem o DAX, é o Nasdaq. O Nasdaq Futuro eu acho que é um dos mais parecidos com o índice ele dá muito gerência. Ele é muito
Minha visão, tá? Ele é muito bom para você gerenciar trades, o índice. O DAX, cara, não tem muito... Ele não te dá muita margem para gerenciar. Um rompimento meia boca nele vai atropelando tudo. Então o DAX tem muito essa característica de estourar desse jeito. O índice já ele é mais... Exceto alguns períodos assim que ele fica meio com a volatilidade demais, mas ele te dá o jogo de cintura de poder trabalhar nele, sabe? Sim. Eu acho que ele tem pernas parecidas, com frequência pernas de tamanhos parecidos, movimentos de tamanhos parecidos, muito mercado de ordem limitada, e isso eu acho que complica para alguns traders não perceberem a sacada de que não é para você entrar em qualquer lugar ali do índice, né? E aí começa a dar aquelas barras boas, que fecha na máxima, você vai lá e compra assim, ó, aquela barra do agora vai, você compra, todo mundo vem. Hoje 17 de fevereiro hoje. Hoje lá na sala eu tava te falando aí, acho até que eu vou disponibilizar esse. Foi um desse, assim. Uma barra que tá caindo, de repente você espera para vender mais alto, esperando que a barra que agora é de baixa vire uma barra de alta e depois ele termina com uma barra de baixa. Então, assim, o mercado está caindo, você coloca uma ordem que parece impossível, 100 pontos acima, 200 pontos acima, 250, vai lá, pega e puf. Então o índice tem um jeitinho ali que você tem que pegar. Né? Então há muitos anos você vem operando ele. Venho desde, sei lá, 2007, 2006. Mas antes eu não estava tendo muito sucesso. Eu comecei a ter sucesso, ou começar a ter sucesso depois dos primeiros livros. Então o que você fazia? Você ia, vamos dizer, um dia típico seu em 2012, você ia para a sala do Brooks, ouvia a leitura dele para tentar entender o que ele estava pensando, estudava o curso gravado e tentava aplicar isso nas suas próprias coisas. Cara, eu tinha uma rotina muito boa, especialmente, né, nessa época que eu estava na Califórnia, porque eu acordava, fazia lá um sucão de manhã e já ia pro mercado. Mas você foi fazer o que lá? Pergunta indiscreta. Foi surfar, fumar um baseado e pegar gasolina. Eu passar um tempo. Curti, eu achei que eu estava há muito tempo sob pressão e tal, né, com essa história. Mas você ficou quanto tempo lá? Nessa vez aí eu fiquei uns 6 meses, mais ou menos. Tempo bom. Mas depois voltava, ia de novo, ficava 6 meses de novo. É até bom, porque é o tempo do visto, você volta, depois você entra de novo. Eu fiquei entre Califórnia e Floripa. Então você tinha tempo, assim, Tinha tempo para fazer as coisas. Então eu tinha uma rotina muito legal, né? Uma rotina muito saudável lá, assim. A Califórnia permite isso. Bastante coisas naturais, né? Ervas e... Não, ali eu tava fazendo yoga. Tá. Isso ajudava bem também, a ficação. Mas aí eu operava, como eu estava operando mais os 30 minutos, eu operava também os 5 minutos, mas eu tinha mais tempo ali de ficar lendo o livro. Cara, os livros dele, assim, eu comprei a versão do Kindle, mas eu reli. E quando você gosta de um negócio e acha que aquilo vai te levar para alguma coisa, você bota energia, você devora as coisas. Aí ele lançou esse curso também, acho que foi em dezembro. Foi o final do ano, assim. E aí também comecei a ver o curso, que também explicava coisas novas ali, né? Colocava coisas novas. Aí tinha a sala dele, que também ajudava. E tinha os artigos no final do dia. Então, eu ia lendo. Eu queria saber era disso e de yoga. Era isso que eu queria saber nessa época. Enfim, foi uma época muito legal, pra falar a verdade, porque as coisas começaram a acontecer. Acho que começaram em 2011, 2010, ali começaram a acontecer. E você já tinha algum contato direto com ele nessa época? Tinha por e-mail. Por e-mail? Mas assim, como um cara que eu admirava. Acho que até hoje ele usa e-mail, assim. Ele usa bastante e-mail. E aí? Aí fui indo, naturalmente as coisas foram acontecendo, você vai melhorando, a cada dia você melhora. Você bota energia em alguma coisa de maneira séria, você acaba conseguindo. Mas o que você avalia? Vamos lá. O que eu acho que é legal passar pra galera que assiste é independente do que do que funciona para quem, porque eu acho que vai muito da sua fé e crença em falar assim, é isso, achei e vou muito a fundo, né? Porque tem gente, sei lá, o João não conhece Brooks, ele aprendeu, ele opera de João, mas ele confia tanto no que ele faz dar certo aquilo para ele. E eu acho que as pessoas têm dificuldade de construir essa crença. O cara fala, eu vou ali com a aranha ver que dá, vou ali com o pisco ver que dá. É fundamental. Eu acho que você não chegou a ver em algumas
palestras que eu fiz, assim, eu começo a palestra mostrando uma espécie de um hub de trem, assim, sabe? Um terminal. Um terminal de trem, mas aquele que você tem 12 linhas de trem possíveis, sabe? Assim, você pode tomar um caminho, outro, e é uma zona. Né? Você vê vários trilhos que... Vão para todo canto diferente. Cada um indo para um canto. E qual que é o problema quando você não tem uma coisa que você confie? Você começou aqui, você escolheu lá uma técnica X, e aí passa 3 meses, a coisa está indo bem. A primeira vez que der errado, você sai do trem. Você perde a confiança daquilo, você sai do trem e vai tomar outro caminho. Aí você vai lá mais 6 meses naquela outra técnica, aí dá errado, você volta para o 0. Aí você fala, vou voltar para aquele anterior, só que você já não lembra tão bem, porque você não ficou muito tempo. Aí dá mais ruim ainda. Aí dá mais ruim, porque você nunca sai do lugar, você está sempre no 0. Esse é um problema. Você está sempre no terminal. Boa analogia. Você está sempre no terminal. Então esse é um problema grande, eu acho, para os traders começando. Foi um problema para mim naquela fase que eu fiquei ali buscando técnicas, porque nenhuma delas eu sentia, olha, eu vou nessa. Eu estudava muito ela. Você só ficou 6 anos tentando porque você viu que tinha gente. Porque esse é um problema isso, né? Hoje. Quem tá no YouTube, às vezes nem sabe se tem alguém que deu. O cara já começa com essa descrença que era uma coisa que você não tinha dúvidas. Você fala assim, tem como dar certo, eu só tenho que achar meu jeito. Isso, porque eu já tinha visto, né, os caras que... Então isso me ajudava também a seguir. Mas assim, se você já começa cético, e não dá para culpar quem começa cético, né? O cara nunca viu. Sim. Será que vai dar certo para mim? Né? E é difícil. Se você pensar, o Pisca aí que toca, você sabe como é difícil o cara se dar bem em música, né, Pisca? Nossa. Só que você, né, você olha os astros de rock e você fala, bom, até que dá. Só que é muito raro você chegar e falar, eu vou tentar, eu conheço algum músico próximo de mim que se deu realmente muito bem, né? E para trader é a mesma coisa. Acho que a dificuldade é similar. Futebol, músico ou atleta de qualquer... Alta performance. Exatamente. Você tem muitos, né? Eu acho que assim... Não é a mesma coisa que o trade, não basta você, mesma coisa entre aspas, né? Fazendo um paralelo ali, a música não basta, primeiro, hoje em dia ou há muito tempo, não basta você saber tocar bem, não é suficiente você ser um bom músico, é suficiente ser um bom músico para uma orquestra, alguma coisa assim. Agora, para ter uma carreira, você tem que ter todo um business. Então, tem que ser um empresário, né? Você tem que ser um empresário. Mas eu acho que no trade o paralelo exatamente, é o mesmo. Tem um monte de grafista que... Eu acho que você tratar a carreira de trader como se você fosse um empresário, acho que é o caminho mais próximo que tem de algo saudável, sabe? Não necessariamente uma... A gente fala profissão por meio... Mas eu penso que eu posso falar isso de... Uma empresa, tratar como... Você é empresa. Sim. Então saber lidar com isso, para você não perder a linha, eu acho que é muito bom essa linha de pensamento em paralelo. Eu acho que é muito... Eu penso muito dessa forma, tratar como empresa. Eu lembro quando... o Aranha teve turma aqui, que, e eu acho que com certeza, Aranha, nesses últimos anos você deve ter mais experiência disso. Eu vi de acompanhar pessoas que evoluíram muito na leitura, seja porque estudavam com Aranha ou diretamente com o Brooks, mas o cara não dava certo, porque você ser analista é uma coisa, você pegar um gráfico e ler todas as barras, ou até durante o pregão, mas o ato de clicar, o ato de gerenciar, o ato de aguentar o stop, o ato do estômago, claro, do capital, que é esse negócio de ser um trader, ela exige, a técnica é um pilar, aí você tem que juntar uma boa gestão, um estômago bom, a cabeça no lugar. Teve um cara que veio aqui, o Bo Williams, ele falou um negócio que eu nunca tinha sacado isso, eu falei isso pra galera. Ele fala assim, cara, se você não é feliz com a sua vida, sua chance de dar certo no trade é muito baixa. Porque você projeta essa você tá ali infelicidade, essa frustração no mercado, o mercado te retorna a mesma coisa. Eu até imagino que essa sua época na Califórnia, com orégano, temperos de yoga e tudo mais, ela pode ter te deixado mais leve. Porque eu acho que o ambiente também ajuda, né? O momento, ajuda, né, também. Ajuda. Você tem que dar uma aliviada para sua cabeça, né? Então, para mim, Floripa foi muito importante. Sair do espiral negativo. Porto Alegre foi muito legal.
Califórnia, você sair daquilo. O tour só em lugares com pessoas bonitas, mulheres... Pura coincidência. Coincidência total. E aí você ficou 12 até 2018, 18 que você começou o projeto aqui? 18 para 18, sozinho ali na tua, treinando. Só na minha, eu. Né? E, aliás, já estava eu fazia um tempo antes disso. Mas esse período, assim, pós 2012 e tal, aí ficava só eu mesmo. Né? Claro, você sempre troca ideia com alguém, tinha primeiro MSN Messenger, né? Depois WhatsApp e tal, mas não é a mesma coisa. Mas você era bom assim com essas redes sociais? Porque eu, quando eu comecei a participar da SST, tinha o Skype for Business, né? Nossa, Skype, desgraça. E aí eu não conseguia participar porque eu não conseguia instalar o Skype. Não, eu participava assim com... Era muito ruim. Não, quer dizer, não que com um amigo, assim, né? Algum amigo e tal, para trocar uma ideia, para você não ficar totalmente antissocial, porque tem essa, quando você achou o tal do trilho, do trem lá, um caminho que você fala, agora eu vou, se eu errar lá no meio, eu sigo da onde eu tô, né? Eu tô lá na frente. Uma vez que você achou isso, você bota toda a sua energia naquilo. E aí você fica naturalmente um pouco antissocial, porque você só quer saber daquilo, e aí você vai vendo a sua evolução, e você quer mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo. E o que você, Aranha, porque eu sei, e às vezes isso gera um choque até comigo, acho que com você também, Pício, quando a gente tem alguém que a gente vai passar com conhecimento, que é o seguinte, é o ensinar o que a pessoa deve saber antes de ensinar o que a pessoa pode fazer, porque aquele exemplo, eu sou um cara muitas vezes que opera o retorno à média, e retorno à média às vezes o mercado está arrebentando contra você, mas você tem toda uma leitura que você fala, cara, está arrebentando, mas tem alguns sinais que eu quero, tipo fade, a gente falava muito disso assim, e aí Aranha, você vai ensinar os caras a fadear? Porra, fadear é complicado. Fadear é complicado. A minha pergunta é, como é que primeiro, o que você gosta, geralmente, como trader, de fazer? O que são operações que, para vocês, você fala assim, caralho, esse trade... Esse é uma delícia, eu amo fazer esse trade. Essa é a primeira pergunta, depois eu vou para outra. Mas o fade é bom quando dá certo. O fade é bom, adoro o fade. Fade, para quem não sabe, é apostar contra o movimento. Que exige uma leitura de contexto. Exige uma leitura melhor. Então, o que acontece? Em 2018, ali, né, quando a gente... organizou as primeiras turmas lá do portal. Ali estava meio que aprendendo o que dava para ensinar, né? Ainda não tinha, a gente não tinha feito a tradução ainda dos livros do Brooks. Que aliás, antes do portal, então pera, a gente volta lá. Fala aí. Eu imagino que em algum momento, porque quando a gente se conheceu, a gente foi um foi apresentado ao outro. Em algum momento você deve ter chegado pro Brooks e falado, velho, não é au. Como é que é? O que é? O cãozinho? Não precisa. Você deve ter tido algum spark na sua cabeça e falou, cara, isso aqui precisa estar em português. Sei lá, eu imagino que teve alguma sarna que você queria arranjar para se coçar. Me incomodava os caras copiando. Lá para 2014, 2015, uns caras que viam lá no exterior e assim como vários livros em português traziam tudo torto, né? Traziam tudo torto, como outras técnicas que já trouxeram tortas. Não citavam o autor ou simplesmente pirateavam, e isso me incomodava. E aí eu ia conversando com ele, tipo, Brasil, dá uma força lá para os brasileiros e tal, fala aí para Willy soltar em português e tal. E a gente foi conversando. Lá para 2014, ou 2015, na verdade, que a gente falou, não, vamos fazer, vamos trazer. E aí a ideia que tinha ficado acertada, aí ele me apresentou lá o pessoal da equipe dele e tal, e a ideia que tinha ficado acertada era que a gente ia traduzir uns slides assim que ele não ia usar na nova versão do curso para o português, porque era um curso menor, que é o Best Trades, né, o Melhores Trades e tal, e aí a gente ia colocar aqui no mercado para, de um lado, colocar a bandeira aqui, né, do Al Brooks, dizer, o cara existe, e por outro lado trazer algum material e sentir se tinha público, se tinha interesse ou não. E aí a coisa foi indo, mas a gente conversava, e até que chegou uma hora que saiu. Acho que foi 2016 ou 2017. A gente não chegou a lançar, até porque ele estava trabalhando muito na versão de 2018, do curso grande dele de 2018.
Mas em 2018 mesmo a gente resolveu lançar, e foi aí que, né, que eu conheci o pessoal do SST. E aí a gente lançou aquelas turmas, mas aquelas turmas ainda, né, não tinha material em português, só tinha esse Melhores Trades, aí o autorizou eu dar um curso aqui. Aquelas turmas, Aranha, senta aí e ensina os caras. Meio que isso. E foi muito legal para mim, porque eu não sabia que eu gostava de dar aula, né, minha família inteira é de professores e... Você falou, nunca vou ficar ensinando. Eu achei que, eu achava que não era para mim, mas eu gostei muito, foi uma experiência muito boa, B1 deixa muita saudade, assim. Mas parte disso que eu estou fazendo com as turmas mais antigas do treinamento, de trazer, de dar uma, como se fala, uma reciclada neles, com o que eu aprendi ao longo dos anos ensinando, né? Parte disso é porque eu senti que lá atrás faltaram algumas coisas, o que é natural quando você está lançando alguma coisa. Então, e aí a sala também, que eu montei, é para ajudar a colocar em prática. É aquilo que você falou, é muito difícil só estudar a teoria. Colocar em prática, você vê alguém fazendo, é uma coisa meio de... Sabe, um estágio. Sabe de aprendiz? Você precisa ver alguém para você ter confiança naquilo e para você ver como é que coloca na prática. Que era a experiência Interfloat que você poderia ter tido se decidisse, por exemplo, aprender com alguém alguma das técnicas. Exatamente. Né? Eu poderia ter tido se eu tivesse feito a coisa certa e ficado com algum dos caras. Me ensina esse negócio, vai. Me ensina aí, eu vou ficar do teu lado, cara. Eu pago, né? para aprender. Mas é legal você ver alguém, porque uma coisa é, você viu lá no livro, ou viu, seja o que for, eu opero tal situação dessa maneira. Mas tem as situações que você vai deixar passar o trade, tem as situações que você vai entrar errado, vai ser estopado, Sim. Como é que você se comporta. Então tem coisa que você precisa ver um pouco na prática. É que eu acho que a gente tem que colocar alguns pingos nos is nas questões de o que escolher. Eu acho que os traders naturalmente querem escolher fazer a coisa mais difícil. O que eu quero dizer com isso? Eu lembro lá atrás, quando a gente conversava, o cara falava, não, cara, eu quero primeiro ensinar o cara a fazer bem feito arroz com feijão, seguir bem uma tendência, fazer uma entrada de swing. Swing, o Brooks é um termo que ele usa para um trade mais longo. Movimento. É um trade de movimento, que é um swing, né, que é um movimento. Porque scalp e outras coisas mais avançadas vai exigir que o cara tenha um pouco mais de molejo ali na leitura e tudo mais. As pessoas naturalmente querem, porque acham que é ali que, sei, eu não sei se é porque é questão de velocidade, da pessoa tá mais... É porque é rápido. Porque é rápido. Entrou, acabou. Todo mundo acha que é scalper no início. Todo mundo acha. Todo mundo acha. Porque é rápido, acaba logo com a dor e tem um ganho ainda. E eu acho que o master que o cara vira é na hora que o cara chega num ponto que ele fala, hoje é dia de movimento, hoje eu vou pegar movimento, hoje eu vou segurar, hoje é limite, eu vou fazer limite. Cara, isso exige exige tempo, né? Tempo. E você falando disso, me lembra da pergunta que você fez agora há pouco, questão o que eu mais ensinava no começo ali e o que eu prefiro. Então, por exemplo, o fade que você estava falando, né, que é operar contra um movimento, lá para trás eu achava que não era uma boa para começar a mostrar esse tipo de coisa, ordem limite e tal. E realmente eu acho que não é a primeira coisa que os traders têm que ver. Né? Hoje em dia eu já mostro um pouco mais. Mas o que eu acho que as pessoas têm que... Por onde que se começa? Né? E também são os trades que eu mais gosto. Aqueles dias de tendência forte, que você entra numa correção de uma tendência forte. Isso não é segredo para ninguém. Então, isso, tudo quanto é técnica faz a mesma coisa. Você opera a favor da tendência. Olha, um pivô entra num... análise técnica de algum tipo de correção. Algum tipo de correção, Pivô, aí já acho que não. Acho que pivô acho que é um grande erro. Por causa que é uma correção mais profunda, você acredita? Porque pivô normalmente é uma lateralidade, ele falha. Então, eu acho que o lance está em você identificar que uma tendência é muito forte. Tanto que o Pisk aprendeu, lá atrás que ele começou com análise técnica, aprendeu a fazer pivô, dava tudo errado, ele começou a fazer ao contrário e começou a dar certo. Primeira matemática reversa. Mas a primeira técnica, a primeira coisinha que eu aprendi a usar foi sozinho, porque eu vi um vídeo de análise técnica e tudo bem, eu não tinha conhecimento para julgar a análise técnica, né? Então tinha lá a explicação do pivô, você compra em cima, né? Cabeça do pivô, compra em cima, quando romper a máxima, bota o stop abaixo. Cara, era tanto stop, eu fui olhar por que voltava tanto. Aí eu fui achar motivos para trás para ver se eu achava alguma coisa para
o porquê. Para fazer o contrário. E aí, lógico, eu achei, montei um gerenciamento em cima daquilo. Aquilo foi a primeira coisinha que me fez, por um tempo ali, ser positivo, que me deu confiança para ir em frente. Então... E é natural que seja assim, porque o que acontece? Eu não tenho nenhum problema em operar a favor do rompimento de um pivô. A questão é você saber reconhecer... Quando é forte. Quando é forte, quando realmente rompeu. O que é um pivô que tem chance de dar certo e é um pivô onde a chance é de dar errado. Sim. Então, isso tudo o AO ajuda. Sim. Né? Mas eu estou me referindo mais a depois que já rompeu o pivô e que tudo está indo buscar uma correção de uma barra, uma pausa. Já rompeu. Uma pausa, uma primeira tentativa. Uma pausa numa tendência muito forte. Então a primeira coisa é o cara saber reconhecer que a tendência é forte, que ela está indo rumo a um determinado objetivo e que aquilo é só uma pausa. Esse é o que eu acho que é mais fácil, é onde se faz a maior parte do dinheiro. Você imagina que lá no começo, muitas vezes operava ao contrário essa pausa. Lá no comecinho, no doji do 30 minutos. No doji do 30 minutos... No seu comecinho. Porque eu ainda não reconhecia. Uhum. Né? Eu ainda não reconhecia quando eu achava que esticava. A maioria dos dias realmente volta para a média, ou volta para ter um tamanho razoável. Né? Dias de 1.500, 2.000 pontos e tal. E aqueles dias que o mercado esticava para 3.000 pontos é que era um problema para mim. E esses são os dias que eu gosto mais hoje em dia. São esses dias que você consegue buscar um financeiro melhor. Sim, são dias que eu consigo esticar mais. Né? Então você é um cara que gosta de tendência. Adoro tendência. Comprar uma tendência de alta ou vender uma tendência de baixa são os melhores. Eles são trades limpos. Você está num movimento forte, ele se desloca rápido do seu ponto de entrada e aí você não volta mais. Calor. Se você está passando calor, provavelmente não é uma tendência forte, porque não deveria ser. Uma tendência forte, mesmo se você errar, ela vai. Ela vai. Ou você consegue sair fácil no zero. O que é esquisito é se você está passando um calor, né, não quer dizer que você não possa operar situações que o mercado vai contra você. Mas esse é um outro tipo de trade, não é um tipo de trade de tendência forte. Faço também. Que aí são trades, aí sim, de fade, por exemplo. Mais estruturadinho. Trade de reversão. É um outro animal. É outra coisa. Né? É um tipo diferente de... Dá pro cara ser só um estilo e ganhar dinheiro? Dá, só que aí ele vai ter que ter paciência de aguardar. Por exemplo, a gente passou vários dias agora, umas 2 semanas de índice lateral. Tivemos um dia de tendência só. São dias mais difíceis, eram dias mais travados, né? Que você não tinha grandes pernas para você deixar. Esse tipo de ambiente você opera de maneira diferente. Se você não tem no seu arsenal como operar um dia travado, você vai ter que esperar 1 semana, 2 às vezes, como foi o caso. Se você tem no seu arsenal, você opera todo dia, opera toda hora que eu digo assim, a cada 1 hora vai ter um trade. Isso traz uma ideia interessante, porque no começo você quer operar tudo. Quer dizer, você aprende a ler o mercado, eu acho, principalmente a ideia de price action, você aprende a ler e aí você acha que você vai operar tudo. A leitura é o operacional e não necessariamente. O que o cara deveria fazer quando ele começa? Desculpa, Pisca. Não, eu digo assim, para você desenvolver essa parte da confiança, é importante eu acho, tá? Você ter ali um bom operacional que você tenha confiança em uma ideia, né? Mas você tem que saber reconhecer a outra parte para poder ficar de fora. E com o tempo, talvez, ir desenvolvendo ali, operando aquilo. O price action faz muito disso. Então, sempre que eu estou operando, ou qualquer trader de price action, eu estou querendo, por exemplo, comprar. Só que eu estou, ao mesmo tempo, analisando... cenários vendedores. O que o vendedor está pensando? Será que faz sentido mesmo essa operação aqui? Quais são os riscos que eu estou tendo? O que confirma o cenário do cara do outro lado que vai me fazer cair fora do meu peso, né? Isso, você vê quando está desequilibrando a balança. Isso é muito difícil para os traders pensarem do outro lado, né? O cara tem um viés desgraçado. Ele tem. E assim, o cara acha, sei lá, agora a gente está aí, essa época de possível invasão da Rússia. Então o mercado vai fazer isso. Vai despencar, ou não, vai sair uma saída diplomática, vai disparar. E não é assim. Né? Se tem gente comprando e gente vendendo, os 2 cenários são possíveis. Se fosse um consenso, todo mundo só vendendo. Dava um vácuo no mercado aqui. Dava um vácuo. Você não ia ter negócio, porque você não ia ter alguém para comprar uma venda e vice-versa. Né? Então, tem que analisar os 2 cenários. Mas respondendo o que você perguntou, o que um cara deve focar no início? O que você foca, por exemplo, nos seus alunos no começo? Cara,
tenta focar nisso e você vai evoluindo daqui para frente. Como é que você lida hoje com isso? Bom, hoje eu estou muito focado nessa parte prática, né, de como colocar em prática as coisas. E eu notei que o meu operacional, muita coisa que eu faço inconsciente, começa com o básico, que é tendência versus lateralidade. O mercado está lateral, Não está em tendência. está em tendência ou está um misto de ambos. Se ele está um misto de ambos, eu vou preferir se ele é uma tendência, só que está tendo, sei lá, está demorando muito tempo para ir para um lado, para o outro, ou está tendo pernas, né? Eu acho que é uma tendência de alta, que vai terminar na máxima. Ontem aconteceu isso. Acho que vai terminar lá para cima. Ou anteontem, não lembro mais. Só que eu acho que ele não vai numa reta só. Eu acho que ele sobe vai 700 pontos, aí profundo, 400 pontos para o outro lado, né? O que eu vou fazer? Eu vou comprar quando esticar 700 pontos? Não. Eu acho que é para cima, mas eu vou esperar uma correção um pouco mais profunda, porque eu acho que a natureza do mercado nesse dia é assim. Agora, hoje não. Hoje teve de tudo, né? Hoje, no início do dia, um dia mais lateral. Em algum momento lá, na barra que você falou que foi esquisita, que teve um comportamento, que foi a barra que fez praticamente a máxima do dia. Sim, foi uma inside-outside. Foi uma barra bem... Quando veio embaixo da inside, deu um salto. E eu vendi aquela barra. Essa foi uma boa barra, assim, foi uma barra deliciosa. Aliás, é típica que o Jesse Livermore falaria the market's not acting right, né, para os compradores. Né, ele está... Tá estranho. Tá esquisito. Assim, ele estava forçando para cima e dá uma barra dessa. Você tem que ter essa informação tem que ser analisada, ela tem que ser adicionada imediatamente ao teu operacional do que está acontecendo ali. E se você está comprado alto, quase que na máxima do dia, porque você acha que a crise da Rússia... Você fica mal posicionado. Você vai estar mal posicionado. E você vê uma barra dessa está falando o seguinte, cara, pode até ser que vá para... Né, que suba. Mas é melhor ir sem você dessa vez. Deixa ou ir sem você, ou se você quer comprar, compra mais baixo. E aí, a próxima barra fala, não, tô forte para baixo. Aí você fala, não vou comprar mais baixo, vou abandonar a compra, não vou... A ideia de compra. E se você tá vendido e fala, não, entrei para um scalp e a barra age como essa agiu, você fala, não, vou deixar correr. Né? Enfim, foi assim que se operou hoje, né? Era a maneira melhor de se operar hoje. Quer dizer, a leitura do price action, então, é você ir contando a história. Você tem que ir ativamente contando cada candle traz informações novas. Se você achava que era uma coisa, o candle atual talvez mude sua visão. Você acha que é uma tendência forte e o que ele formou agora é uma barra lateral, uma barra equilibrada, uma barra que quase não tem corpo, que foi para cima e para baixo, ela chegou a ser uma barra de alta, chegou a ser uma barra de baixa antes de fechar no meio dela, e você acha que é forte para cima, e você está numa região que tem um abismo para baixo, o que você vai fazer numa barra dessa? Você vai pelo menos considerar zerar a sua compra, que talvez esteja um pouco alta. E se a barra seguinte faz alguma coisa que te leve a crer que realmente não é mais uma tendência forte, pode até ser uma tendência de alta, mas não é forte, você não vai ficar comprado alto. Você muda seu modo de operar. Você muda o seu modo, você abandona aquele trade, você espera uma correção profunda agora, e aí... Você acha que muita gente... Quer dizer, é uma pergunta eu acho que meio retórica, mas eu queria que você respondesse. Você acha que muita gente acaba... Não é comprando demais a ideia, porque você comprar, por exemplo, uma ideia, no exemplo, compradora, e o mercado te mostra que você deveria mudar de opinião, e a pessoa casa com aquilo e aí começa a achar soluções, porque ela conhece bastante, né? Se apega à operação e aí ela começa a desenvolver. Faz isso às vezes a gente dá uma pegada, né? Mas assim, quando você tem enviesar é normal. Quando você tem muita leitura envolvida, você consegue ver muito bem os cenários, ver muito bem entre aspas, né? Mas você consegue ali, você fica vendo os dois cenários possíveis o tempo todo. Então, quando vem contra, é natural você arrumar soluções para, entre aspas, consertar aquele trade. Entendi o que você falou. Então, você ser mais objetivo, às vezes se torna um pouco difícil, principalmente numa fase intermediária ali que você está indo. Esse é um desafio, né, para quem estuda price action. Eu chamo isso de ver desenho em nuvem. Né? Se você ficar olhando demais, você vai ver o que você quiser numa nuvem se formando. Qualquer animal que você quiser, qualquer coisa. Você quer ver um dragão, você vai achar um dragão na nuvem. E o price action,
Se você não souber colocar em prática, se você for um pouco objetivo dentro do que você sabe ali, você pode se perder no sentido de você ter uma over-analysis. Você pode ter solução para tudo. Você vai falar, não, beleza, isso aqui... Você conspira, né? Acaba conspirando com o mercado. É um rompimento, mas aí você fala, não, mas nesse caso aqui tem uma linha de tendência de baixa e aí ele subiu para essa linha, então ele vai resistir. Só que aí você não analisou direito que o rompimento está mais forte do que a resistência. Então é para você comprar na resistência. É exatamente o que eu falei, não falei vender na resistência. Se o mercado está forte e está dando indícios que ele vai romper a resistência, tem que comprar a resistência, porque não vai voltar para lá. Então, só que para um iniciante fazer isso, ele primeiro tem que saber avaliar uma resistência muito bem, avaliar a força, né, a pressão. Até mesmo porque esses pontos, se você entrar muitas vezes na ponta contrária, você fica, o mercado não volta mais para você sair. Você tem que cair fora. Então essas coisas vêm com o tempo de você saber avaliar se aquela resistência é mais forte do que a pressão, ou se a pressão é mais forte que a resistência, se chegou o momento de mudar o ciclo. De novo, hoje na sala, nesse mesmo exemplo, era um mercado lateral onde eu estava comprando, eu tinha comprado primeiro praticamente a mínima do dia, fazendo um fading, porque ali era um ambiente para eu apostar contra o movimento. Então o mercado caiu, não lembro, 10h30 da manhã, não lembro, caiu numa barra forte, eu fui contra aquela barra. Depois, mais tarde, em que eu estava vendido, antes eu estava pensando em comprar ali, se voltasse para aquele mesmo preço, porque era um ambiente lateral. Mas forma como ele veio, só que da forma como ele veio, foi do tipo, não, eu vou manter a minha venda, porque esse troço vai dobrar o tamanho do range. Vai mensurar o range. Exatamente, ele foi para o movimento projetado. Então, no mesmo ponto que eu queria comprar barras antes, que era a minha hipótese era essa, bom, vou esperar o mercado cair até esse ponto aqui, 500 pontos abaixo, sei lá quanto que era, e vou comprar. Poucas barras depois eu estava falando, não, eu vou segurar o meu trade, porque vendido, porque eu acho que ele vai para lá. Então, você ter essa habilidade de saber pesar que a pressão naquele momento era muito mais forte do que a location, que antes a location, né, a localização, o ela tinha mais relevância. Ela tinha mais relevância do que a força, porque a força não estava grande. Mas agora virou o jogo. Agora, essa location, esse suporte, é fraco para segurar tanta força. E aí você vai vender aquilo, ou ficar vendido. E agora, isso pega-se com o tempo. Agora, qual que é o problema do iniciante clássico? A pressa. E a pressa faz com que ele perca anos. Né? Então, assim... E mesmo às vezes consumindo um bom conteúdo. Mesmo conteúdo. Até mesmo porque é difícil, principalmente sozinho, se você não tiver ali o acompanhamento do dia a dia, ou uma sala que você está ali com a pessoa fazendo, é difícil você, porque a hora que dá ruim, você fica perdido, você não tem alguém para te dizer, lembra daquela situação? Não, você fica meio cego. Ou saber onde você errou, né? Também, saber o que você poderia ter considerado. Eu acho que essa questão da experiência, eu vou dar um exemplo ontem. Eu tenho um menino comigo lá, é o Jader, que foi aluno teu. Uhum. Ele faz algumas operações estruturadas comigo. A gente estava ontem, o índice dando aquela perna. Ontem foi vencimento de contrato. E o índice dando aquela sequência, no 15 minutos, ele fez 7 barras de alta em microcanal. Uhum. E eu começando a vender. Porque é a minha crença naquele ponto. Eu falei, e eu falei até pra ele, Jader, assim, o price action tá dando isso, só que é o seguinte, é a minha crença. Virada de contrato, isso é puxeta de virada de contrato. O índice normalmente puxa, chega a 11 horas, vence, ele vai dar uma corrigida. Eu falei, essa é a última barra que ele vai subir, ele vai começar a corrigir. Foi a máxima do dia. Foi aquela barra que ele começou a descer. Agora, eu tenho um pouco do price action, eu sabia assim, cara, isso aqui tá uma sequência de microcanal, tá com uma pressão da porra, eu tenho que tomar uma medida, se eu não for o que eu acredito, eu tenho que estopar, não tem problema. Deu certo, deu tudo certo, deu tudo bem, deu bem a venda, descia ela inteira também e tudo mais, mas essa coisa da experiência, de que você tem ferramentas... Inclusive horário, né? Você citou algumas coisas aí. Por exemplo, o cara tem uma noção de que naquele horário vai sair um número. Ele não precisa interpretar qual é o número, e se é para cima ou para baixo. Mas saber que a volatilidade tende a aumentar naquele horário. Ou estava travado esses dias.
o cara tem uma noção de que tá para sair um conflito ou tá para se solucionar um conflito, não sei. Que pode mudar o padrão do price action. Falar nisso, né? só mudando de assunto, mas permanecendo no mesmo, você viu, hoje de manhã o Dow Jones e o S&P estavam, se você botasse no 4 horas, era bem visível. Ele expandiu e ele contraiu tanto. Eu falei, esse negócio aqui, alguém vai morrer nesse negócio. Não é possível. Porque depois disso tende a expandir de novo. Tende a expandir, mas, nossa, tava muito. E o mercado tá muito assim. Ele tá, o índice aqui nosso também, ele tá contraindo muito, tá tendo dias muito pequenos em relação. O cara tem que ter isso como noção. Você tem toda a sua experiência de leitura, que foi a coisa que você masterizou e que você com certeza tem, eu acho que todo trader tem, que é a experiência naquilo que ele faz empírica, por exemplo, no ativo. Então, eu já vi 1 milhão de viradas de contrato no índice. Então, por exemplo, eu dentro de corretora conversando, o pessoal fala, cara, a virada de contrato que está vindo de um contrato para o outro, muita gente fica socando porque o cara está fazendo a virada de um contrato para o outro. Então, às vezes... rolagem, né? A rolagem. Isso. Então, às vezes, o mercado toma ali não é nem um vácuo, mas ele fica ali fazendo. Um cara que não desfez. Que está tendo que socar a loja. Na verdade, ele está vendendo outro. Ele está vendendo o novo, por exemplo, e comprando o anterior. Ele estava vendido no anterior, ele tem que zerar o... Comprando agora. Isso, essas coisas acontecem. E assim, isso vem com o tempo. Então, eu falei ontem, inclusive, sobre isso também. Dia de vencimento é chatinho. É chatinho. Outra, a tua plataforma, ela fica um pouco distorcida. Porque elas estão o meta está de um jeito, o profit está de outro, o trade view está do outro. Né? Então, essas coisas, eu acho que tem que ter... É bom você ter opção de outros mercados, né? Operar fora, por exemplo, se você puder. Ou operar o mini dólar. Ou operar o mini dólar, operar ações. E é isso que eu queria te perguntar. Essas experiências empíricas, que você usa as suas ferramentas de leitura, mais as experiências empíricas, não tem como ensinar isso na teoria, né? Eu acho que tem como mostrar isso que eu aprendi com a sala. Por isso que eu tenho gostado tanto dessa experiência. Porque... você sente que é uma coisa muito útil, uma coisa que eu queria ter tido. Eu tive com o UAU, a do UAU é um pouco diferente, o estilo de sala que ele faz é muito... É que ele é muito reservado. É reservado e assim, é bem para leitura e tal, me ajudou demais. Eu faço uma sala de um jeito que eu tento passar essa coisa um pouco mais empírica, né? Uma coisa um pouco mais de... O que está passando na tua cabeça. Da prática, como colocar em prática determinada coisa. Uhum. E isso inclui tudo isso que a gente está falando aqui. Por exemplo, eu acho que o mercado está numa época mais travada, ou o Pisk falou agora aí, eu não olhei o exterior como estava, nem como está agora e tal, mas eu sei o seguinte, se o mundo está travado, tem uma tensão. Essa tensão, uma hora, vai ou para baixo ou para cima, não sei qual é a direção, mas a volatilidade tende a aumentar. Então, se eu estou operando, por exemplo, amanhã, não sei como é que está o mercado agora, né? E eu vejo de repente uma barra fora do comum, o que eu vou pensar? Estourou a volatilidade. A maneira que eu estava operando até aqui, nas últimas semanas, eu vou ter que me adaptar agora. Então eu vou ter que operar menor, né? Eu estava operando X contratos, né? Digamos, o cara está operando 10 contratos de qualquer coisa, vai operar 2 agora, 3, vai alongar mais, vai operar o gráfico de 30 minutos. Como foi o caso da própria pandemia? Como é que foi para você a pandemia? A pandemia foi muito boa. Eu achei que foi... No sentido de mercado? No sentido de mercado, eu achei que... vamos só pra... Precisa dar esse disclaimer, né? Foi boa para quem? Foi boa no sentido de volatilidade de mercado. Você conseguiu aproveitar? Eu gosto de mercado... Eu não gosto de mercado excessivamente volátil, como alguns dias da pandemia, mas uma vez que você se adapta ao mercado volátil, você tem... grandes... Até porque a volatilidade... 4 mil pontos para um lado, para o outro, né? Então, assim, para eu pegar 500 pontos, é muito mais fácil do que num dia como anteontem. Vai exigir um stop um pouco mais largo, talvez um outro lote, alguma coisa exatamente. assim. Né? Mas você... Mas ela te mostra, né? Se você não está ali dentro no início e pega contra, né? Ela te mostra depois de um tempo o tamanho que ela... Então, esse não é um mercado para fazer fade, por exemplo. Um mercado muito volátil, assim, não é um mercado... Então você tira isso da cabeça. Você fica buscando o seguinte... Pegar uma correção rompimento. Ou uma correção ou um rompimento ao mercado, pode ser. Eu acho que agora é um sell the close, né? Alguma coisa que te leve a crer que agora eu vou entrar e você entrava e o mercado ia. Que é um mercado que, por exemplo, o pessoal que não entende, vamos dizer, esse conceito de pressão, rompimento, barra,
o Aranha fala um sell the close, um trader imagina que quando ele vendeu, que o mercado vá muito pouco contra e já vai embora, não é? O cara não vende uma barra dessa esperando que ele volte 3 barras para trás. Quando o cara tá vendendo sell the close, o que é? Vender fechamento de uma barra grande, por exemplo. Não necessariamente grande. Uma boa barra no contexto. Uma boa barra de tendência. Não, você quer vender uma barra de momento, entre aspas. Isso, é um trade de momento, que você espera o seguinte, você está vendendo baixo e você espera que vá ainda mais baixo. Esses são poucos momentos do mercado, assim, sei lá, 10% do tempo, 15%. Só que na pandemia acontecia muito disso, de uma barra de 5 minutos, a partir dela andar 1.000 pontos, num dia lateral. Isso que é... Agora, as lateralidades estavam com 3.000 pontos, 4.000 pontos. Exato, só que um dia como anteontem, eu estava operando, e aí o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo o contrário, estava fazendo fade. Eu esperava que não fosse a lugar nenhum, só que era um saco, que eu vendia, e para andar 100 pontos. Nossa. Eu estava usando ali alvos de 150, que já é pouco. Normalmente eu uso alvos muito maiores, mas eu falei, bom, do jeito que está aqui, 150 pontos deve estar bom. Ia até a meu favor, mas ia 80 pontos. Às vezes ia a 100, 110, aí voltava tudo. Aí você levava 3, 4 horas para conseguir fazer um trade. Aí você chega e fala, não, agora eu vou usar alvo de 100 pontos. Aí ele expande um pouco, né? Lógico. Né? Quem falou que o mercado não quer te sacanear o tempo todo? Né? Claro que isso é brincadeira, pessoal. O mercado não mas tem horas assim, tem hora que você acha que é pessoal. Tem hora que você acha que é pessoal, cara, você entra no negócio. Mas não é, né? Então, assim, um ambiente como o da pandemia, você não opera fade de jeito nenhum, você opera sell the close. Um ambiente como anteontem foi 15 de fevereiro, né, se não me engano. Ontem foi 16, que foi a virada do contrato. Então hoje é 18 Hoje é 17. Não, hoje é 17. Anteontem foi 15. Isso, acho que foi anteontem. Eu acho que quem está assistindo isso gravado deve estar muito perdido agora. Mas tudo bem, anteontem foi 15 de fevereiro. 15 de fevereiro, então. 15 de fevereiro foi um dia travado, e no final das contas você olha uma barra linda, né, de alta, como se fosse um dia tranquilo, mas foi um dia que ele ficou travado em 600, ele ficou num range de acho que de 280 pontos por umas 4 ou 5 horas. Jesus. E você tirar dinheiro disso é difícil. Eu lembro que eu estava negativo, né? Até o momento que ele travou, eu foi o dia que negativo. Você fez 4, 5 operações ficou no zero em todas, não foi o dia que você ficou no zero absoluto? Foi no zero absoluto. Eu tenho operações com contratos variados, com não sei o que, com gerenciamento, só gerenciando o trade. Terminei, eu operei só de manhã, né? Terminei amanhã, juro pra ti, zero. É como se eu não tivesse feito nenhuma operação. Não foi um centavo pra trás, um centavo pra frente. Você podia estar na praia. Nunca mais. Né? Você podia estar nadando. Nunca mais, nunca mais. Essa adaptabilidade é o que faz o cara... Você precisa se adaptar. Pra você ser trader, não dá pra você só saber uma coisa. Especialmente eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que é isso que faz o day trade ficar tão mais complexo. Se você é um day trader que só opera índice, você tem que ter essa adaptabilidade de entender o que o índice está acontecendo. Talvez seja diferente com um swing trader que rastreia 200 ações e ele só opera aquele padrão, isso, que é um rastreador de padrão. Mas eu acho que um day trader até pode ser um rastreador de padrão, desde que ele opere em mercados não correlacionados internacionais, por exemplo. Com vários mercados que ele está olhando. Tipo, ali. O cara opera o índice aqui, mas ele também opera o petróleo. O petróleo ainda tem correlação com o índice aqui, né? Porque o petróleo tem correlação com os índices mundiais, que tem correlação com o mini índice. Mas sei lá, ele está operando barriga de porco, acho que é Chicago, né? E junto com isso platina, e ao mesmo tempo euro-dólar, a moeda da Nova Zelândia, uma ação específica do Japão, que saiu uma notícia. E ele só gosta de operar correções, beleza. Correções em tendências fortes. Aí ele vira especialista nisso. Aliás, o gringo lá que eu conheci em Floripa, era breakout pullback. Breakout pullback, ele operava correção. Só isso. Correção, ele ficava rastreando isso para a vida dele. Só que aí ele procurava isso no 1 minuto e procurava isso no diário. Então ele operava isso, ele era um cara em um padrão. E operava só isso. E também pode dar certo. Para ele aparentemente funcionava, não tive mais contato, não sei. Muito do... Mas... mais ou menos aqui buscando um pouco a história de quando você operava o 30 minutos, é lógico que você não tinha o conhecimento, muitas vezes ficava contra, de repente alguma coisa, o mercado mais forte não sabia muito bem o porquê, e você disse que era positivo. É positivo muito pelo gerenciamento, quanto você gasta, pelo quanto que você ganha, né? Sim. Você saber sair do trade no sentido de seja um stop cheio e respeitar isso. Muitas vezes o gerenciamento ele faz com que você o gerenciamento
faz com que você tenha... Você deu um exemplo aí que você operava um pivô e que não dava certo, e quando você passou a fazer o contrário, passou a dar certo. Uma das coisas que o pivô tem, quase sempre, é o quê? Ele tem geralmente um risco-retorno bem a favor. A probabilidade não é tão boa. Sim. Mas geralmente quem opera bem pivô, ele consegue uma recompensa grande em relação ao nível de risco. Se você fez o contrário, certinho, provavelmente uma das coisas que ajudaria era o seguinte: primeiro, que a probabilidade era a favor, e segundo, provavelmente o gerenciamento de risco não era nem 1 para 1. Não sei Provavelmente como era um pouco fazia. negativo. Um pouco negativo, porque é o contrário do que o cara do pivô fazia. Você tem que encontrar esse equilíbrio, né? Você tem que encontrar esse equilíbrio, mas às vezes você encontra que nem eu encontrei testando ali, tipo, adaptando, fazendo backtest mesmo, todas as operações que dava, vendo quanto ia, o quanto voltava e onde seria uma média interessante para ter lucro e executar em cima disso, ou você tendo um sistema. Quando eu tinha isso, só isso, né? Eu tinha que esperar isso acontecer daquela forma. Aí você fora tem um isso, eu não estava fazendo deixa nada. Tranquilo. Né? Se você tem um sistema, é mais fácil de esperar. E isso que você está falando, que a gente falou aqui, é a chamada equação do trader. Ou seja, isso é uma coisa que todo trader tem que ter, independente de qualquer técnica. Que é o risco, retorno e probabilidade. Risco, retorno e probabilidade. Ele tem que saber estabelecer essas relações. E aí, quando a gente estava falando ali, por exemplo, quando é que uma resistência tende a ser rompida? Você vai se você acha que tem muita força para esse rompimento, você sabe que a probabilidade, que normalmente é a favor da resistência, virou de alguma maneira. E aí o que você deu em troca? Provavelmente o teu risco, né, o teu stop está longo agora. Muito provavelmente, porque o trade está esticado lá para cima. Então a probabilidade melhorou para você num trade de compra, mas o teu stop está mais distante. Então piorou a tua... Aí você tem que ver se tem o edge mesmo ou não, que é... Você tem que ver se tem... Né, tem alguns movimentos... edge de vantagem. Achei que você estava falando do edge. Edge. Tá? Não é o wedge. Isso. É edge. Tem alguns movimentos assim que às vezes você perde o início do movimento, fica muito difícil de entrar, porque ele não te dá uma base de stop muito interessante e às vezes é melhor só esperar, ou esperar uma correção, esperar alguma coisa. Correção e tal. Não dá para simplesmente ver, não é porque eu vi que eu tenho que entrar, eu tenho que olhar a equação para ver como é que tá. Essa sensação o trader tem que pegar para ele se desenvolver. Então a teoria ele vai estudar sabendo o seguinte: agora o stop está distante. Mas na prática ele vai ter que aprender a analisar o seguinte: beleza, o stop está distante, mas agora eu vou diminuir o lote, porque a minha chance é muito grande que ele vá para cima e eu não acho que aqui vai dar uma correção. Então ele tem que reconhecer a característica do mercado que vai mostrar se aquilo é algo que vai embora. Isso é importante, você equalizar o risco fazendo um position sizing bom. Não é você usar o mesmo lote em todo tipo de mercado. Né? Eu, pelo menos, penso muito dessa forma. Eu estou ali operando um lugar que tem 800, 900 pontos de stop, um lugar que tem lote, né? 150 pontos de stop. Eu faço muito disso de mexer lote, mas eu conheço traders que operam fixo e dá certo. Mas esses caras também esperam por determinadas situações. Não estão entrando numa discrepância tão grande. Geralmente esses caras esperam pelo menos uma barra de tendência muito boa, e aí eles usam isso a favor deles e tal. Mas assim, você tem que ter essa noção, né? Então assim, o trading acho que tem que ser mais respeitado como profissão, especialmente por quem está chegando agora. Eu sei que é um papo que todo mundo já escutou e tal, mas a verdade é essa: leva tempo, não é só ler livro, não é só fazer um curso, leva tempo, precisa de vivência, precisa de tempo ali, né? E se ele tiver alguém que está mais avançado, que possa mostrar, aliviar um pouco ali, eu acho que ajuda bastante também. E essa é uma coisa, inclusive, que a gente veio mudando muito no SST, que é uma coisa que eu acredito hoje, que é assim, cara, sei lá, eu defendo muito esse cara, hoje em dia, o fato de você ter um mentor, e não importa, nós três aqui ensinamos, então não tem jabá pra ninguém. Cada um escolhe com quem quer aprender, com quem criou ali quem tem mais relacionamento, afinidade e gosta. Mas eu penso assim, se você tá no meio, vamos todo mundo aprender a cozinhar. Então a gente montou um grupo do Telegram e ninguém nunca cozinhou porra nenhuma. Aí vai o Aranha e manda um vídeo, setup do ovo frito. Aí ele faz, outro bota fogo na casa. Não, mas eu tenho um negócio do arroz. Mistura arroz com abacaxi que dá uma receita boa. Porque é isso que a galera acaba fazendo quando interage entre as pessoas que têm base nenhuma. Então eu acho que é natural que seja assim. Eu vou pegar de novo o exemplo da música, aproveitando o pisca aqui, mas o cara quer tocar violão.
Ele não sabe nem por que ele quer tocar violão, mas ele quer tocar violão. Ele pode ir para... Aí ele faz um pouquinho de violão clássico, aquela aula gratuita que sempre tem nas escolas, né? Tipo, faça um dia, né? Aqui em nossa escola. Aí ele faz um pouco de violão clássico, faz um pouco de... Ele toca guitarra, né? Heavy metal ali no meio, um pouco de reggae. E ele não toca nada, no final das contas. Aí em algum momento ele decide o seguinte, não, blues é a minha praia, vou tocar blues. Aí ele começa a se especializar no blues. E vai a fundo. Aí dentro do blues ele vai ter que achar um professor, um tutor, alguém para se espelhar e né, que ele goste, dentre os milhares que tem pelo mundo. Alguém, se ele tiver sério para aquilo, for persistente, né, ficar tempo suficiente, ele vai ter muita influência daquele tutor dele. Né, mesmo sendo diferente. Mesmo sendo diferente. Mesmo soando diferente. Você vê aqui, eu posso falar de bateria. John Bonham, do Led Zeppelin, quanta gente ele influenciou. Estava escutando Golpe de Estado esses dias. Nossa. Essa é antiga, né? Mas estava escutando Golpe de Estado, escutando lá o Paulo, que é o baterista. Aí eu falei, nossa, cara, é muito John Bonham isso, deve ser muita influência. Só que é completamente diferente. É único. Né? Só que foi baseado no... É que nem o improviso. O improviso, vou falar aqui guitarra, né? O improviso, as pessoas acham que sai do nada. Não, sai de... uma técnica. Ou você está ali com coisas que você decorou e já está empírico em você, ou você tem ali uma teoria, uma técnica, um treino em cima daquilo, e aquilo tem uma metodologia para você fazer. Você está repetindo ou você está mudando coisas e temas que você já conhece. Você já sabe os caminhos ali. Então improviso, mas não vem do nada. Não vem do nada. Não vem do nada. Você teve um método que pôs algo no seu subconsciente. E aí você vai aprendendo a fazer as variações daquele método. Você tem, eu até dei o exemplo, acho que num vídeo aqui, que você quer ser 12 passos para ser um músico de sucesso. Você vai aprender 12 notas musicais. Você vai aprender só as 12. Que né, você tem as 7 ali, mais os acidentes, né? São 12 notas. Pronto, a música toda ocidental é em cima de 12 notas. Se vira agora. Te ensino as notas e você vai virar músico. Não é assim que funciona. Não é assim. Esse pode até ser um caminho inicial. É o início. Né? Mas ele vai ter que ter as influências, o que ele escutou, vai ter que ver, ele vai ter que gostar de algum guitarrista ali. É o arranjo, né? O cara aprendeu o padrão de Kendall, mas não sabe fazer o arranjo. Exatamente. Só que eu não sei, por algum motivo, no trading, o pessoal acha que não, o trading tem que ser agora, nessa semana. E o que é louco é que eu vou até daqui a pouco encerrar, a Aranha também tem que dar aula dele. Eu estava aqui no controle aqui para você não atrasar. Os alunos são bons, eles dão conta. Não, o Aranha também é mais ou menos igual o Pisque, assim, os dois com computador, não sei se o Aranha tá melhor, mas já foi ruim com TI. Eu quase não cheguei aqui. Agora o meu microfone tá funcionando. Calma, Aranha, peraí. Mas tá certo, cada um na sua praia, né? Eu acho que o que é legal da gente concluir com esse papo é que o trading é uma profissão de alta performance, sim, especialmente se o cara é day trader, mas dentre todas as profissões que exigem alta performance, é a profissão mais democrática. Porque o cara pode ser... Eu não entro no carro de Fórmula 1. Não adianta que ele sonhar. Mas você pode perder 50 quilos. Mas eu tenho uma perna de pau, velho. Entendeu? Eu tenho 3 dedos. Não consigo apertar aqueles 200 botão. Entendeu? Você quer ser cozinheiro. Eu não aguento ficar de pé 12 horas numa cozinha. Eu, aos 46, não tenho como ser atleta olímpico. Exato. Né? Então, por ser democrático... o democrático, ou seja, se abrir uma conta e com R$100 você poder estar junto com caras muito grandes no mesmo mercado, não significa que você está apto. Exige esse caminho que as pessoas têm que se conscientizar. E é tão foda, é tão do caralho você dar certo, você ver resultado. É tão gratificante que eu acho que as pessoas querem tanto essa sensação que elas se lambuzam e tropeçam nos próprios pés. Então é importante deixar esse recado. É bom. E some-se a isso que as pessoas colocam muito peso financeiro no trading, né? Como se fosse uma tábua de salvação para ele sair da lama que eventualmente ele está. Você falou aí dessa história de democrático, que você com R$100 está no mesmo nível dos caras do Goldman Sachs ou do Al Brooks. R$100 não, né? Tem que ser mais para operar fora, mas... Está na mesma arena. Está na mesma arena. Você lembra um videozinho, não sei se vocês chegaram a ver, se não, depois eu te mando.
foi no Japão, 3 profissionais de futebol contra 50 crianças em campo. Você chegou a ver esse? Eu não vi esse. Os 3 profissionais arregaçam. Nossa, as crianças tudo assim. As crianças correm assim, que nem abelha pra bola. 50. Aí o profissional que faz, inverte pro cara que tá do outro lado do campo, muito longe bem dele. Simples, assim. E assim, o cara faz aquela inversão, suave, uma inversão perfeita. O outro vai, mata no peito, espera as crianças vêm e o cara cruza pro outro lado. As crianças estão na mesma arena, mas elas não têm a menor condição de marcar um gol nesses caras. Uma boa comparação. Né? E, então, assim, eu acho que é mais ou menos isso que acontece. O trade permite que um cara despreparado vá, cara, entre ali no octógono contra o... E ainda você tem quem se aproveita disso para dizer que é fácil Sim. tem os que se aproveitam disso, né? Mas é isso aí. Eu queria muito agradecer a presença do Felipe Aranha. Eu chamo ele de Spider, sempre chamei ele de Spider. Ele fez parte da nossa jornada. O Aranha tá dentro dos capítulos que a gente tem orgulho dentro do SST. A gente também teve os nossos tropeços, mas aprendemos, acho que como comunidade, assim como um trader aprende e evolui, e foi sempre um grande prazer ter você como parceiro, amigo. Acho que você trouxe muito valor pro mercado brasileiro com conteúdo. Bebemos da fonte do Brooks também, que ele também é um cara, é um dos, sei lá, vai ficar para a história como um dos caras que, fez o gráfico ser muito mais foda de operar. E, muito feliz de ter você aqui, viu, Aranha? Muito obrigado, Garuf, Pisk. E eu digo a mesma coisa, né? A história do portal Price Action, minha história, né, com essa parte assim de educacional, de comunidade, passa obrigatoriamente pelo SST. Acho que foi uma parceria muito, muito bem sucedida para muita gente. Sim. Foram milhares de pessoas diretamente impactadas. Eu acho que a gente contribuiu positivamente. Eu vejo o pessoal, trader de banco, cara, que né, me conhecia, eu conhecia Brooks falando sobre isso, né? Tem alguns amigos que trabalham em banco e chega neles, assim como chega sei lá, no Maranhão, no Rio Grande do Sul, em Portugal, na Austrália, nos Estados Unidos. Tem que ter polêmica. Caso exista, no Acre também. O Acre é mais lembrado que muita coisa, porque todo mundo fica nessa zoeira do Acre tá sempre sendo falado. A minha avó é acriana. Então existe. Aí, ó, existe. Tá vendo? Que bom, existe. O Acre é de verdade. O Acre é de verdade. Eu vou deixar na descrição do vídeo vai estar o contato do Aranha, o Instagram dele e o canal do YouTube dele. Ele tem sempre uns vídeos muito legais lá para você conhecer mais o trabalho dele. Obrigado, Aranha. Muitíssimo obrigado a vocês, sempre um prazer. E é isso aí. E agora que chegou no final desse nosso podcast, pode trazer as ovelhas. Eu ia falar abelhas, você percebeu? Pode trazer as ovelhas de volta para a sala. Você tá falando em qual câmera? Na 39. Tá. Vamos pôr a 25. Tragam as ovelhas de volta. Não era 23 essa? Pode ser. Tchau. E deixem um like, tá bom? Mandem aí pros seus grupos, manda para aquele grupo de Telegram, WhatsApp, só tem gente fazendo merda. Fala assim, vai lá ver um papo bom, um papo legal que pode ajudar vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!